Fala galera, Papo Categoria tá chegando na área e trazemos aqui hoje o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, depois do seu primeiro ano de gestão, muito assunto pra gente comentar. E o primeiro de todos os assuntos, antes até de apresentar a bancada diferenciada, é a cerveja. Boa tarde, Guilherme Bellintani, o senhor que por muito tempo andou criticando, né? Até com certa justiça, um pouco exagerado talvez, né? A temperatura da cerveja servida no Bar Futebol Clube. Eu gostaria que antes de nossa conversa o senhor atestasse se conseguimos evoluir nesse quesito aqui em nossa Enterprise. Consegui. Eu acho que para um programa que chama Bar Futebol Clube, vocês agora cumpriram as obrigações necessárias de fornecer uma cerveja gelada para o convidado. Estamos dignos. É o mínimo que se pode prever. Ele não esperou nem a gravação começar, né? Já virou o primeiro copo. Não, o meu aqui então, eu vim fazer o teste. Isso atesta, né? Que... Então, passou no teste. Passou, se a cerveja fosse jogadora do bem. Bahia, estava em campo. Não, gelada não. O jogador do Bahia tem que ir. O jogador Bahia gelado não entra em campo, não. Boa, bem-vindo, Bellintani. Estou aqui ao lado de Bruno Queiroz e Álvaro Ascioli. A gente vai bater um papo aqui muito bacana. Temos também o pessoal do ecbahia.com, representado aqui pelo Dalmi Campos. Já vem pergunta também do ecbahia.com. E Guilherme, para a gente começar já o papo a todo vapor. Vapor mesmo, tá bom, puxou um vapor aí bonito aí. Primeiro ano de gestão no Bahia, o que é que você faz de balanço? E já emendando, o que é que você enxerga como maior acerto e o que é que você encara como o maior erro? Por acaso, eu não gosto de sintetizar em um grande acerto ou um grande erro. Eu acho que, fazendo uma análise em dois grandes setores, né? O fora de campo e o dentro de campo, que é como a gente costuma mais dividir, né, uma gestão de futebol. Eu acho que fora de campo a gente evoluiu muito, né? Cumprimos com folga a meta que nós estabelecemos de ampliação do orçamento. Eu tenho dito sempre que o futebol brasileiro é crescimento orçamentário. Eu insisto nesse tema. O reflexo de um crescimento orçamentário é enorme dentro de um clube de futebol. Então a gente cumpriu muito bem isso. Cumprimos outros compromissos de campanha, como por exemplo marca própria de uniformes, o clube muito mais atuante no protagonismo social com o nosso núcleo de ações afirmativas, uma continuidade de uma gestão responsável do ponto de vista administrativo e financeiro, com pagamento de obrigações, sem geração de novas dívidas. Quer dizer, eu acho que a gente conseguiu alavancar muito a gestão fora de campo, né? Então eu acho que dentro desse aspecto eu digo que foi um ano muito promissor, um ano de alavancagem, um ano de crescimento para o clube. Dentro de campo, eu também acho que tivemos bons resultados, não sou eu que digo isso, são os números. A gente foi campeão baiano com a melhor campanha, fomos vice-campeões da Copa do Nordeste com a melhor campanha e, naturalmente, aquela dor do final da Copa do Nordeste, mas são coisas do futebol. Tivemos a melhor campanha, não soubemos efetivar o campeonato. Tivemos a melhor colocação do Campeonato Brasileiro dos últimos 17 anos. Igualamos a melhor colocação da Copa do Brasil de toda a história, perdendo para o campeão brasileiro, o Palmeiras. E batemos o recorde, o avanço na Copa Sul-Americana em relação às outras competições. Terminamos em 6º colocado na Copa Sul-Americana. Pulamos do 21º do ranking da CBF para 15º. Fomos o clube de Série A que mais avançou no ranking da CBF. Isso já vai fazer uma diferença na premiação da Copa do Brasil. Não tem a menor dúvida. E desdobramentos em outras coisas. Por exemplo, participação no Campeonato Brasileiro Sub-20. E também o orgulho nosso de colocar gradativamente o Bahia de volta ali nos 12, 13 principais clubes do futebol brasileiro, né? Então, acho que foi um ano muito positivo dentro e fora de campo. Agora, erros foram vários, né? Eu digo sempre que a gente tem que saber olhar para trás e corrigir erros, né? Infelizmente, a gente não conseguiu começar e terminar, por exemplo, o campeonato com um único treinador, que era um desejo meu, é uma aspiração que eu tenho como presidente. Mais de 10 anos que o Bahia não sabe o que é isso. Exatamente. Mas os erros estão aí para ser corrigidos, né? A gente tem fora de campo erros também, por exemplo, da implantação do nosso aplicativo, que eu digo que no plano de ação que a gente elaborou foi a principal lacuna que a gente deixou. Mas são alguns erros que eu estou pontuando assim como elementos para a gente dizer assim, se a gente é capaz de olhar os erros, a gente é capaz de corrigi-los, né? Então essa é a essência do que eu penso de 2018. Você sempre cita, Guilherme, o sucesso no futebol ligado, e você falou isso aqui agora também, ao crescimento orçamentário, né? E aí o Bahia já vai apresentar agora o seu plano orçamentário para 2019, 143 milhões bruto, né? 131 milhões líquido, claro que isso é uma projeção, isso é um plano, mas sobre dois aspectos para que esse planejamento seja cumprido. Primeiro, o patrocinador master é uma questão ainda
que está em dúvida para o ano de 2019, a questão da Caixa Econômica Federal, você já falou um pouco sobre isso, e dos próprios contratos de televisão, onde hoje você só tem uma das 3 vias, digamos assim, assinadas. O que lhe faz crer que esses 143 milhões de receita para o ano de 2019 sejam cumpridos se você ainda não tem a confirmação, digamos assim, exata do patrocinador master do Bahia para o ano que vem e dessas outras assinaturas de contratos de TV aberto e pay-per-view? Tem ainda, eu acrescento uma outra variável Sim. também que a gente não tem certeza absoluta, que é a venda de atletas. Sim, a venda de A atletas. gente coloca no orçamento 25 milhões e hoje a gente teria, entre o saldo que temos a receber de Zé Rafael, o que temos a receber, por exemplo, uma eventual venda de Becão, que eu digo que ela é uma venda razoavelmente Já está engatilhado. provável, é uma venda Sim. provável, e um resíduo ainda muito pequeno de Jean para o São Paulo, a gente tem ali em torno de 18 milhões. Então, para chegar a 25, eu preciso ter 7 milhões de Sim. novas receitas ainda não efetivadas. Perfeito. Que não seja Eric. Pronto. Pode ser O também. Ramires, Se não, for, deixa se ele, for Eric vamos Ramires, maturar é o muito jogador mais do mais que um isso. pouquinho. Mas eu sempre tenho dito que Ramires é um mundo à parte, né? Eventualmente, se a gente fizer alguma negociação por Ramires, aquele valor não será incorporado ao orçamento ordinário do clube. Sim. E ele não será gasto com as despesas ordinárias do clube, né? O nosso objetivo é, fazendo uma venda da dimensão de Ramires, a gente alocar esse recurso em algum projeto estratégico de médio prazo, né? Sim. Visando justamente o plano centenário, como a gente disse, foi um compromisso meu de campanha também, encerrar a minha gestão, eu e Vitor Ferraz, em 2020, com um planejamento até 2031 do clube, pelo menos um macro planejamento estabelecido, e uma venda como essa é a mesma coisa que, por exemplo, a gente vendesse o Fazendão por 20 milhões, eu coloco o Ramires nesse mesmo patamar. Se a gente conseguir negociar ativos do clube dessa dimensão, é ruim se isso entra, por exemplo, para a Folha de Futebol. Por quê? Para o dia a dia, para gastar Porque o dia a dia. nem todo ano eu vou ter Ramires. Eu vou fazer um contrato em 2019 contando com o dinheiro de Ramires, mas esse 2020 eu faço o quê com o salário desse jogador diferenciado que eu Não vai trouxe? todo fazendão, por exemplo, Exatamente. 2020, Então, a gente tem que tomar muito cuidado com despesas ordinárias sendo mantidas por receitas extraordinárias, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem. Mas respondendo a sua questão, Bruno, eu acho que tem uma coisa muito importante nisso. O orçamento é um indicador, né? É um balizador. Lembrando como é que eu comecei a minha gestão em 18 de dezembro do ano passado, né? Fez agora um ano. Nós começamos com uma despesa projetada para 2018 de 120 milhões e uma receita projetada de 102. Então, nós tínhamos uma receita em 2017 de 95, em 2018 de 102. Sim. E a gente tinha uma despesa projetada de 120. Então, eu sentei na cadeira de presidente com 18 milhões de déficit. Hoje, a gente está terminando o ano. Se a gente tivesse recebido o valor do contrato assinado de direitos internacionais e placas, que tem um imbróglio jurídico entre a empresa e a CBF, então nenhum dos clubes recebeu o valor de 5 milhões. E se a gente tivesse já recebido um valor que está em atraso do pagamento do empréstimo de Regis, a gente praticamente fecharia o ano sem déficit. Então, são 2 contratos assinados, que a gente não recebeu ainda, mas eles estão ali, é um direito nosso. Agora, com essa ausência do direito internacional e do empréstimo de Regis, que é um valor um pouco logicamente menor, a gente está aí com déficit de 8 milhões, mais ou menos, desse ano ainda. Só que a gente tem uma receita já maior do que o que a gente previa, muito maior do que o que a gente previa. Então, o orçamento é um balizador. Ele serve um pouco para dizer onde a gente quer chegar de uma maneira conservadora. O que eu digo sempre é, se a Caixa não renova o contrato, talvez a gente não faça um contrato no mercado por 6 milhões, talvez a gente faça por 8 ou talvez a gente faça por 4 com outro patrocinador. Se a gente fizer por 4, a gente tem que ir atrás desses 2 compensando de outro jeito. Às vezes, vendendo um atleta que a gente eventualmente não estava prevendo vender, ou às vezes aumentando 10% ou 5%. Com a marca própria pode ser um desses... A marca própria já está prevista no orçamento. Já está prevista. Mas a gente pode, por exemplo, fazer uma pequena adição no plano de sócios, que ele não tem reajuste há 5 anos. Ele teve um reajuste ano passado de R$5, mas foi para bancar a camisa que a gente entrega para o sócio. Quer dizer, apenas R$5 por mês você banca uma camisa oficial que vale 220, né? Mas, digamos assim, reajuste do plano de sócio tem 5 anos que não tem. Então é justo, por exemplo, se a gente não cumprir determinado, até março, abril, não renovou com a Caixa, a gente aumenta um pouquinho o plano de sócio de um jeito que o torcedor não sinta tanto, né? Mas isso para o cofre do clube possa repor uma coisa desse tipo. Então a gente vai, entre aspas, brincando com o orçamento de forma a sempre prever que se tem alguma coisa dando errado em algum tipo de receita, tem que gerar outro tipo de receita para compensar aquilo. Mas assim, ainda que o orçamento seja, como você falou, né, de uma forma sempre conservadora, essa projeção no valor total de receita para o ano que vem. Mas, por exemplo, eu tive acesso ao plano orçamentário e dizia que se esperava que o Bahia tenha 72 milhões, mais ou menos, de recursos de televisão. Certo. Né? Okay.
o que é que lhe garante isso dentro desse conservadorismo, assim, o que é que você espera disso, desses contratos? Isso é a proposta hoje baixa que você tem, por exemplo, da Globo, tá dentro disso, juntando o pay-per-view, o esporte interativo, que hoje é canal fechado, e o canal aberto também? Isso é uma boa pergunta que eu não tinha respondido ainda na sua primeira, sobre o contrato de TV. Nós não temos contrato de TV assinado nem com pay-per-view, nem com a TV aberta. Nós balizamos esse orçamento de 2019, considerando a proposta que nós havíamos recebido da Globo em março de 2018. Eu imaginei que foi assim. Então, assim, nós tínhamos uma proposta em março de 2018 que nós não aceitamos. Que ainda não agrada. Não quer dizer que a gente tenha essa proposta, porque a Globo retirou essa proposta. Sim. Pode ser que nem tenha mais. Sim. Mas foi ela que a gente usou como referência para colocar no orçamento de 2019. Perfeito. Agora, você vendo essa situação, dá para chamar por enquanto de um impasse, né? Essa questão da Globo com o Bahia, porque a Globo tem uma política de, vamos dizer, reduzir o valor para quem tem assinado com a Turner. O Bahia tem esse contrato com a Turner, o Bahia não aceita essa redução. O que é que você espera que aconteça no final das contas? Porque tem muito torcedor do Bahia que fica preocupado do Bahia não ter jogos transmitidos nem em TV aberta, nem em pay-per-view, e ter problema com a TV fechada, né? Porque se a TV fechada também não chegar a um acordo, só vai poder os jogos serem transmitidos na Turner por quem tem contrato com a Turner, os dois clubes. Hoje a gente está brigando com as duas, né? Brigando no bom sentido, no sentido comercial, né? Temos divergências com a Turner, que é com quem a gente assinou o contrato de TV fechada. As divergências estão muito alocadas na questão do pagamento a mais de luva pelo Palmeiras, ao Palmeiras, né? A Turner pagou 60 milhões a mais do que pagou os outros clubes, enquanto o contrato com os clubes diziam que esse valor não podia ser adicionado sem que os outros clubes concordassem. Sim. A gente descobriu isso, divergimos da Turner. A Turner, de certa forma, está buscando uma linha de entendimento. Arrisca a transmissão dos jogos da Turner? Não, não arrisca, o contrato é o contrato. Nós decidimos que a gente não vai entrar numa briga com a Turner, por exemplo, para desfazer o contrato, para fazer um destrato. Vai lutar pelo valor? Vamos lutar por uma indenização a mais, por um valor a mais decorrente desse contrato, certo? Mas há caminhos de conversa. Eu sou sempre otimista nas negociações, eu sou sempre assim, eu acredito sempre que é possível convergir. Eu acredito que é possível um acordo com a Turner. Se não for possível, vamos discutir judicialmente, mas o contrato está garantido. Com a Globo, ela fez uma proposta em março, a nós, ao Atlético Paranaense e ao Curitiba, que nós não aceitamos. Desde então, a Globo vem mantendo a mesma proposta, eventualmente sinalizando que poderia reapresentar, e a gente dizendo não reapresente porque aquela proposta a gente não vai aceitar. E aí a gente chega no momento que qual o ápice disso? Final de março, começo de abril, que é quando o campeonato começa. Sim, próximo então, de começar. A partir disso, a gente tem mais 3 meses. O que você fala de a mais com a Turner seria além dos 60, é isso? Não. Os 60 você está garantido que você vai receber? Não, de jeito está nem nenhum. garantido É o seguinte, que você vai receber. O que aconteceu com a Turner? Ela assinou com todo mundo e pagou 40 milhões a cada clube de luvas. Foi o dinheiro que o Bahia recebeu em 2016. E o dinheiro foi muito usado assim, uma parte disso foi para pagar o endividamento. Grande parte foi para aquele investimento no time para conseguir subir. Né? Mas foi um dinheiro que foi alocado naquele ano de 2016. Os clubes todos receberam 40 milhões e o Palmeiras recebeu por um contrato com outros ativos, quer dizer, transmissão de amistosos internacionais. Um meio de campo que foi feito para poder... Recebeu mais 60 milhões. Se você dizer assim, o Bahia vai lutar pelos 60 milhões? Sim, judicialmente sim. Se for para fazer um acordo, acho que ninguém faria um acordo pelo mesmo valor que faria da causa. Da causa. O acordo é para a gente diminuir. Bom senso vai dizer, por exemplo, aquele ativo que o Palmeiras vendeu por 60 milhões, sendo do Bahia, vale 60 milhões? Não sei. Acho que... O Bahia tem o mesmo poder de marca do Palmeiras. Exatamente. Então, assim, esse tipo de discussão. Eu não vou nem entrar nessa discussão aqui, porque isso é uma discussão para a mesa com a negociação. Eu tenho medo que o Palmeiras, com tanto dinheiro, ele devolve 60 milhões, todo mundo fica... Mas eu quero contar com esse dinheiro. Mas deixa eu te falar, meu contrato assinado lá. Se devolver o problema dele. O problema é 60 que eu ganho, também eu quero 60 de volta. Mas aí tá resolvido. Mas aí tá resolvido. Porque ele devolve pra gente. Tá tudo fácil. O grande questionamento também dessa questão é uma questão até do que a Turner e o Esporte Interativo vendeu como proposta para os clubes na época. Com certeza. Uma questão igualitária e não foi o que cumpriu, né? Essa é uma questão. Né? Se vende desde cedo, né? Desde o início, que o Palmeiras é um time que está num patamar superior em relação aos outros que estão assinando no contrato e merece um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Vamos tentar fazer uma coisa mais equilibrada, ou pelo menos luvas padronizadas, e os outros contratos a gente discute algo a mais, não. Então é essa questão que deixa esse problema, né, na negociação. Né? Ô, Guilherme, agora beba também. Pra poder servir de novo. Eu ia misturar a cerveja. Você pode misturar? Pode. Pô, já tá misturando. Esse é da ladeira da fonte mesmo. Deixa eu te falar esse negócio de não misturar cerveja. Esse é da ladeira de trocar mesmo. Taça quando muda o vinho. Puro de malte, Pilsen, Lager.
Tá completando. Puro malte, pilsen, lager, qual a diferença? Rapaz, o sommelier de cerveja tá tá- doido. Eu sou Não, os caras vão presidente perguntar, aí, quem né? entende de cerveja vai dizer, rapaz, Eu sou o presidente raiz. Ah, meu cimenta irmão. não, rapaz, deixa Velho, aqui, quem comendo tem de água. cerveja vai entender da sua cerveja, da minha deixa que eu entendo. Você tá fechando agora esse ano aí, muita gente fala que futebol não é coisa pra gente séria, que se envolve com gente de todo tipo, de índole, de caráter. Qual foi o maior absurdo que você viu nesse um ano de assumir e você falar, rapaz, não acreditava que isso ia acontecer, não? Mas eu vou te falar. Pode não dar nome, se Eu quiser. não dar vou te nome, falar pode ter uma coisa assim. resposta talvez que não é exatamente o que vocês imaginem. Assim. Eu vi muito menos absurdos no futebol do que eu vi na minha vida. Olha. As pessoas me falavam muito assim, porque futebol é isso, futebol é aquilo. Eu acredito muito que qualquer lugar onde a gente vá, ele termina sendo uma expressão da nossa sociedade. Sim. Não tem jeito, tem Exatamente. gente de todo tipo. Mas eu não sei te dizer assim, precisamente um absurdo que me chocou. O que te deixou então mais chateado, assim? Sei lá, aquele Bavi da fuga te deixou chateado? Esse contrato, quando você descobriu que o Palmeiras Não, o realmente Bavi da Fuga fechou... me deixou feliz, a gente ganhou 3-0. Não, mas é um Achei absurdo, ótimo. né? E hoje já ficou. Ou esse contrato com a Turner, ou de repente... Não, alguma veja, coisa, se são algum coisas empresário que de nos jogador deixam chegou pra chateados, você. mas a mim não chega a surpreender. Entendi. Porque eu, assim, tem uma Não das vem de coisas... uma vivência empresarial. Eu não me surpreendo com o ser humano facilmente. Né? Eu não me surpreendo. Por mais que eu tente manter a minha capacidade de indignação, Sim. porque isso é fundamental, mas eu já não me surpreendo com qualquer coisa. Então, assim, o que me surpreendeu no futebol, nada. Nada me surpreendeu. Você é um cara Agora, de ter pé atrás com tudo? Não, de jeito nenhum. Na dúvida, eu confio. Agora, é engraçado isso, né? Porque, assim, eu sou um cara muito aberto, em geral, de colocar os dois pés na frente. Agora, eu também tenho uma coisa, assim, ó. Eu confio, mas na hora que eu desconfio Um abraço, de vez. já foi. Um abraço. É a mesma coisa também quando eu falo assim, ó. Eu sou muito paciente com o resultado das pessoas. Né? Por exemplo, a gente está num grupo de trabalho em que cada um tem sua missão. Tá todo mundo rendendo. O cara que não tá rendendo, eu sou muito paciente. Mas na hora que... Você tomou uma decisão. Na hora que eu tomei a decisão, velho, aí não retoma mais. Guto Ferreira foi isso? Eu vou te Vou dizer te perguntar assim, por quê. Porque você demitiu o Guto e até você fechar com o Anderson demorou, teve um Demorou. espaço. Não me pareceu nada planejado na questão Parecia da que Não, não demissão. foi, não, não foi planejado. Foi Pareceu bem no impulso. ali Assim, eu vou, usei até uma expressão do fígado. eu vou fazer, não foi. Eu vou fazer exatamente o relato como foi. Há cerca de 15 dias antes da decisão de demitir Guto, nós sentíamos um clima no grupo um Atletas versus pouco comissão. diferente do que a gente gostaria. Né? É muito assim, porque dentro dessa coisa de compreender o ser humano, eu acredito que quando tem um problema com determinado atleta e com determinada pessoa, e o futebol não é diferente das outras coisas, mas o futebol é diferente. É diferente, claro, mas assim, no geral, são seres humanos. Velho, são 20, 25 pessoas, 30 quando você conta o staff todo. Cada um com 35. seus sonhos, suas Velho, largam as expectativas. famílias, viajam juntos, se encontram juntos, toma café junto, almoça junto, janta junto, velho, é insuportável. Chegou aqui enche o saco mesmo. É insuportável, tem tudo pra dar errado. Não é verdade? Tinha tudo pra ser muito pior. Verdade. Quer ver, nós quatro estamos aqui. Vamos fazer uma viagem de 15 dias, nós quatro? Eu, Alvinho e Bruno? Velho, deixa eu te falar. Você também tem cara que é tão Olha, metódico, o cara você não. concorda Eu quero que um você quarto vai- simples. Não, vai marcar, é vai muito café da mais manhã, provável- Café da manhã é 7h15. Chega em 7h30, Exatamente. pô, vai É encher o muito mais saco. provável que a gente volte se gostando menos do que a gente vá, né? O mais provável é isso. Velho, vamos manter nossa amizade? Vamos. Eu tenho um amigo meu que eu falo pra ele assim, ó, velho, eu só sou seu amigo hoje porque eu fui seu amigo com 10 anos de idade. Senão eu não ia ser seu amigo, velho. Não tinha chance. Pois é. Então, assim... Minha relação com meu irmão melhorou muito depois que ele saiu de casa. Pois é, mas isso cara, acontece, eu falo só assim. Aí voltando pro tema, tem um problema, meu irmão, chama aqui. Vamos conversar? O que você tá chateado? Qual o problema? Eu te machuquei em quê? Você não gostou de mim em quê? E tem coisas, lá ele, né? Mas tem coisas que as pessoas acham que o caminho mais simples é simplesmente ignorar aquilo. Por quê? Porque eu sou autoridade. Né? Então veja, e eu tenho uma enorme admiração por Guto. Enorme, um profissional excelente, Você já um deu cara declarações muito sobre isso. simpático, gente boa. Tanto que trouxe ele pra cá. quando ele já Taticamente, tinha saído. tecnicamente, um cara muito responsável no trabalho. Eu não tinha dúvida que se alguma hora a gente substituísse ele, quem chegasse ia pegar um time arrumado, um time fisicamente bem disposto. Então assim, mas eu acho que ali teve uma falha mesmo nas relações interpessoais. Sim. E aí a gente viu desmoronando um projeto que a gente tinha, que era de um grupo coeso. Então eu diria assim, a decisão de tirar Guto na derrota contra o Grêmio em casa por 2-0, ela foi daquele momento? Não foi daquele momento. Tá. Eu diria que a decisão estava tomada. Apenas nós tomaríamos essa decisão 3 jogos depois, no intervalo da No intervalo da Copa do Mundo. Sim. Então ali nós antecipamos uma decisão que
já estava tomado. Independente de 3 resultados positivos. Aí você fala assim, ganhou 3, pronto. Ganhou 3 seguidas, ganhou 2 seguidas, empatou fazer uma fora. conjecturas aqui que de repente talvez por circunstâncias... Seriam 2 jogos em casa contra Botafogo e Corinthians e um jogo fora contra o Paraná. Talvez atrasasse um pouco mais, mas assim, a gente já estava inseguro com aquele modelo. Sim. Então ali foi como o copo estava cheio, caiu a gota e a gente tomou uma decisão. Né? E a verdade é que a gente queria e imaginava que a troca de treinador pudesse ser um pouco mais rápida. A gente não precisava esperar 3 rodadas. Né? Mas tem um máximo do futebol que me contaram e eu procurei respeitar, que é o seguinte: não negocie com algum treinador tendo outro no cargo. Então não dá para ter Guto no cargo e começar a conversar com outro treinador. Você tem que demitir. Sigilo é difícil manter no futebol. É difícil. E outra coisa, independente do sigilo, se essa é uma regra ética, mesmo que ninguém fique sabendo o que você fez, você fez. Sim. Então, se é uma regra ética, não faça. E a negociação com o Anderson foi assim, né? Aí na segunda-feira... Ela vaza antes, Anderson dá uma segurada. Exatamente. Então o que acontece? E Anderson falou desde o começo, falou, tem um interesse de ir para o Bahia, mas não iria nunca nesse momento. Se for no intervalo da Copa do Mundo, eu tenho interesse. E aquele era o Isso após a demissão de Guto? Após a demissão de Guto, veio essa resposta de manhã, veio a resposta de ele. Falou, eu tenho interesse. Não estou dizendo que irei, mas eu só converso sobre o tema no intervalo da Copa do Mundo. Então nós consultamos mais um ou outro, chegamos a conversar um pouco com o Zé Ricardo, foi um cara com quem, depois dessa conversa com eles, falou, pô, não vamos esperar até a Copa, vamos conversar um pouco com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo estava esperando uma proposta da Arábia, e aí a gente falou assim, não, vamos esperar, porque é o cara que a gente tem convicção. Mas a primeira opção sempre foi. Deixou de ser um pouco quando ele disse que precisava esperar até a Copa do Mundo, e a gente conversou com o Zé Ricardo, né? Que também estava no topo das nossas opções. E aí quando o Zé Ricardo falou, pô, não posso, conversando longamente, não posso, não quero. Aí é só ele que pode responder, mas ele o que ele nos disse de uma maneira extremamente atenciosa, cuidadosa, pediu um prazo para pensar, retornou, foi que estava esperando uma proposta da Arábia, que no final das contas não veio, e era verdade que ele estava esperando essa proposta da Arábia. Ele foi muito, tanto que quando ele foi perguntado sobre o tema, se o Bahia tinha feito proposta, ele disse que não, e a gente já tinha feito. Sim. Então ele foi muito cuidadoso, até para não expor o clube. Para dizer, fez, né? E não quis. E não quis, e aí o treinador que a gente for procurar é a segunda opção, entendeu? Justo. Ele foi um cara nota 10 com a gente. E aí, quando deu o intervalo da Copa do Mundo, a gente ligou para Anderson no dia seguinte. Falou, e aí? Ele, não, agora eu topo conversar. Conversamos, uma conversa de 24, 48 horas, e fechamos o contrato com ele. E aí veio aquela vinda dele, que foi um começo muito traumático. Mas eu falei na reunião do Conselho Deliberativo, depois daquela derrota para o Vasco de 2-0 lá em São Januário. Sim, foi o pior momento, né, do Bahia? O pior momento. Quando a gente viajou para Chapecó, por pouco não perdemos. E depois de perder a Copa do Nordeste, né? Viajamos para Chapecó, tomamos um gol ao final ali, empatamos e a Bamor recebeu a gente ali. Isso, na véspera do Bavi. Exato, na véspera do Bavi. Aquela semana foi uma semana muito difícil, mas na sexta de noite, ou no sábado de manhã, não sei ao certo, teve uma reunião no Conselho Deliberativo, que eu estive presente, e eu falei no Conselho, falei assim, essa foi a melhor semana, tecnicamente falando, de grupo, foi a melhor semana minha no Bahia. Aquela semana em Chapecó. Sim. Porque Anderson fez ali o que a gente estava sentindo falta. Chamar 1 a 1. Qual o seu problema? Você está feliz no Bahia? A comida é boa? A comida é boa? As viagens estão no horário ruim? O hotel está ruim? Está jogando na posição certa? Você está jogando na posição certa? Você está jogando... Você é zagueiro, gosta de jogar pela direita, está jogando pela esquerda? Quem é aqui que você se dá mal e quem é que você se dá bem? Você está dormindo com um cara que... Você não quer dividir quarto? Você não quer dormir? Ele fez isso com todos os jogadores. Que ronca é hoje. Ele fez isso, Chapecó, passou, a gente treinou pouco. Fizemos um treino só. Viagem do Rio para Chapecó, jogo segundo. E ele usou o tempo todo para fazer isso, 1 a 1. E aí depois reuniu só os zagueiros. Mostrou lance da zaga. Aí foi pra parte tática, porque autoajuda também não adianta só, não é só, né? Não adianta. Se me motivar completamente, me botar lição, daí bota cervejinha. Fala isso. Aí depois botou os zagueiros, depois botou os atacantes, aí depois botou todo mundo que joga pela direita, depois botou todo mundo que joga pela esquerda. E fez um trabalho que eu falei, cacete. Não sai nem pro campo. Se isso não der certo, não é possível. E aí já o jogo contra a Chape já foi um jogo pouco diferente. Foi melhor que a Chape. Já foi um jogo diferente. Na verdade foi o primeiro jogo de Anderson no Bahia. Exatamente. Foi isso. E o cara do trabalho de Anderson. Até a final. E ele falou isso aqui. Até a final da Copa do Nordeste, ele dizia, antes de perder a final, ele dizia isso, não estou mudando o time da forma que eu gosto. Talvez um erro dele. Talvez ele tivesse que mudar antes. Mas ele não estava ali no meio do campeonato querendo fazer as mudanças que ele queria. Sim. Então, nesse jogo contra a Chape, ele começou a mudar a lógica. E uma coisa que nos beneficiou muito, o suposto favoritismo do Vitória no Bavi. Sim, sem dúvida. Lindo aquilo, achei ótimo. E foi um ponto de virada pro Bahia na temporada. E aí fala assim, por que o Vitória foi favorito no Bavi? E a imprensa toda dá o Vitória como favorito. Toda dá. Pode pegar a imprensa toda. Por que o Vitória foi favorito? Eu pensei, o Vitória foi eliminado nas quartas da Copa do Nordeste. A gente perdeu a final
a gente não é mais favorito. Isso. O Vitória não foi campeão baiano. Não estava na Copa do Não Brasil, tava na Copa mas do também Brasil. não perdeu na Copa do Não Brasil. perdeu. Por que o Vitória era favorito? Porque estava um mês sem perder. Isso. Por que estava um mês sem Mesmo sem perder? Porque jogar. estava um mês sem jogar. E fora da zona. É. Então o que acontece, na verdade, não tinha nenhuma lógica. O que teve a lógica ali? O Vitória estava mais tempo sem perder que a gente e o Vitória trouxe 9 jogadores naquela semana. Isso. Então, Teve uma outra coisa que que incorporou também. Pronto, Ganhou do aquela- Paraná, sem jogar bem. Excelente. Pra mim, excelente. Aí o Vitória veio naturalmente muito aberto no jogo contra a Fonte Nova, quase faz um gol aos 30 segundos. Talvez Tal não do passe futebol. toda a história da Não, temporada. cara, o futebol é incrível Mas faz por causa parte. disso. Mas a Uma falha de gente Thiago. chegou lá e 4-1. E o Bahia era favorito para aquele jogo, não tem a menor dúvida. Elenco estabilizado, perdemos a Copa Você do não tinha Nordeste. preocupação nenhuma naquele jogo. Eu tinha toda a preocupação, claro que tinha. Mas Porque assim, Bahia você achava- não dá pra você entrar sem preocupação. Mas você achava que ia ganhar? Eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Tinha certeza que a gente ia ganhar. Pelo jogo que a gente fez contra a Chape, pela forma como a gente passou a semana e pelo que eu via do jogo do time do Vitória. Eu entrei no DAD um dia antes. Eu me lembro tanto desse dia. Eu tava com o Rafa, né? Tava os três, eu falei, foi Rafa que me falou isso. Rafa, o menino lá do DAD. Falei, e aí, Rafa, como é que o Vitória vem amanhã? Ele, presidente, vou te falar uma coisa. Não importa como ele vem, a gente vai ganhar. Não, A galera consegue dar esse... assim me falou, quem me falou foi Rafa, nosso, um dos 3 caras do DAD que a gente, 4, né? Porque é com a vinda de Ari. Ele falou assim, não se preocupe não, a gente vai ganhar. Aí eu falei, porra, tá bom. Tá bom, então. Se Às ele vezes, que tem que fazer isso não tá se preocupando, quem sou Deu eu? um Só o aumento a ele depois presidente disso, da... A frustração, Guilherme, da Copa do Nordeste foi muito grande. Mas você acha que a do Atlético, o Varanaense, foi muito maior? Muito maior. Muito maior porque a conquista era muito maior. Rapaz. Né? Muito maior. Porque é o seguinte, o que eu vi ali? Você vê o time sendo campeão da Não, Sul-Americana e velho, fala deixa eu assim, te falar, era eu, era pra brincadeira. subir aquele meu escudo Deixa ali eu te falar agora uma pra coisa, ser eu- campeão. eu tenho uma das- Bahia campeão eu da tenho uma- Sul-Americana, eu tenho porque uma do das- Fluminense a gente ia passar. Eu tenho uma das funções mais difíceis, com certeza o maior desafio da minha vida e uma das missões mais difíceis de um ser humano aqui no estado da Bahia. Sem dúvida. Porque é o seguinte, se administrar uma empresa grande, que tem o orçamento do Bahia, ou que tem 10 vezes o orçamento do Bahia, eu fui secretário de Educação de Salvador, que Não tem um sofreu orçamento metade da de pressão, 12 vezes o que o Bahia tem, orçamento, 1 bilhão e 200 milhões por ano. Sim. Tem 7 mil professores, 7 mil servidores, é gente demais. O que tem no jogo do Bahia, na Fonte Nova, 15 mil, 16 mil pessoas, na média do ano, eu tinha de servidor na Secretaria de Educação. Então, assim, era um negócio, um elefante muito maior. Era uma Fonte Mas é o Nova seguinte, velho, administrada. no Bahia você não controla tudo. Não controla. Tem coisas que fogem do seu controle. Fala assim, não ganhar do Sampaio Corrêa foi falta de planejamento? Não. Foi uma coisa que chama futebol. Não é falta de planejamento nenhum. Goleiro Porque dos se o caras. Bandeirinha não tivesse marcado o escanteio lá, o impedimento no último gol de Vinícius lá, tinha sido 1-1 lá e 0-0 aqui. Ou se isso, se aquilo. Se A o bola de goleiro- Brumado, último lance, que Pronto. naquele jogo todo... Exatamente. aquela Ou se o bola goleiro do resolvida. Sampaio Corrêa fosse um pouquinho pior do que foi, né? Sei lá, Sabe, um monte de pega- si, um monte de é. si. Mas isso não é falta de planejamento, isso é circunstância. Faz parte. Assim como na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, a gente podia ter perdido pro Botafogo na disputa de pênalti. Perfeito. E podia ter acabado Até nos aqui em encargos. Salvador, que o Botafogo fez um tempo muito bom. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo disso, assim? Naquela questão da Sul-Americana, eu visualizava ali e falei assim, porra, velho, meu primeiro ano como presidente, a gente não imaginava poder ser campeão da Sul-Americana. Não é que a gente não trabalhasse para isso, mas a gente não trabalhava com aquela hipótese tão real, assim, né? Se abriu, né? Se a gente Talvez não ganha do sabia. Atlético Paranaense, a sensação nossa era que a gente estava na final. Porque o Fluminense caindo aos pedaços. Guardando suas devidas proporções, o pessoal fala muito disso de 88. Depois do jogo do esporte, o pessoal falou, olha, dá pra gente. Dá pra ir. E note que a Vamos. torcida não estava envolvida com a Sul-Americana. Não tava, a gente... O público da Sul-Americana estava muito ruim. O jogo até então. Bahia e Botafogo, É. que é a ida, antes de pegar o jogo da volta, foi um jogo que era pra ter casa cheia, não tava. O próprio jogo contra o Atlético Mas se Paranaense. especulou, Guilherme, desculpa até interromper, que o Bahia também não estava, pelo menos aparentemente, Dedicado. aí é você quem pode melhor dizer isso, dando a atenção devida à Sul-Americana. Por Pouca, exemplo, sim, o jogo boa. contra o Corinthians, que foi antes do jogo contra o Botafogo, foi não, contra o Atlético Paranaense, Sim. o Bahia tinha vencido o Botafogo fora, pelo Brasileiro, uma semana depois enfrentou o Corinthians na Arena Corinthians, e botou a equipe principal. Pronto. E Todo mundo muito se achou especulou que o Bahia entrar com o time reserva. Isso, que poderia entrar Poupar mais claro, jogadores. como já foi até pela Enem que montou, para poder chegar inteiro contra o Atlético Paranaense. Isso acabou não acontecendo. Pronto. Aí vamos lá. Pra mim houve um erro ali. Não foi a falta de estratégia. Não foi displicência com a Sul-Americana. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente internamente estava acreditando muito nisso. Muito nisso. Mas ali, pra mim, no Corinthians, a gente acreditou que a gente podia fazer os 2 jogos. Fazer Porque os tem uma 6 coisa que é o pontos. seguinte. É uma coisa que ficava muito... E Diego falava muito isso, Diego Serri. Falava assim, ó, vamos lembrar da Ponte Preta, que foi vice-campeã da Copa Sul-Americana e foi rebaixada no mesmo ano. Sim. Isso era um lema Sim.
uma marca nossa lá dentro. Não adianta a gente ser campeão da Sul-Americana e ser rebaixado. Não adianta nada. Então a gente achou naquele momento. Eu acho que eu até aceitaria se eu fosse campeão da Sul-Americana. Isso é outro programa. Isso é outro programa. O prejuízo de um é grande. rebaixamento é um negócio. Ainda mais esse ano com trocaria, o filho não. Mas é porque tô meio que hoje em brincando, dia, né, porra. se naquela época já era difícil, hoje em dia você não tem como disputar uma Libertadores, porque o título da Sul-Americana daria isso com uma Série B, com o orçamento hoje do que é um time de Série B. Então, É isso, não adianta. Não adianta. A gente para pra ver O o efeito do clube, um rebaixamento, é um efeito enorme no clube, assim. Ainda mais esse ano, né? Que mudou tudo. Então o que acontece? Ali, talvez a gente pudesse ter ido um pouquinho menos intenso pro Corinthians, sem, digamos assim, largar o jogo, né? Um pouquinho menos intenso, com 2 ou 3 peças que a gente via que estavam no limite físico. Sim. Mas no final das contas, se dizem, isso prejudicou o jogo contra o. Se a gente não tivesse feito isso, a gente tinha ganho de 2-0 contra o. Não, porque o VAR não ia deixar. Né? A gente podia dar 3-0, que ia ser 1-0 mesmo. 4-1 e não conseguiu passar. Mas assim, e notem o que foi o jogo contra o Atlético, né? Você lembra o anúncio da escalação de Anderson? Quando veio O jogo da volta? É. Ah, pra que eu larguei? Eu falei, Aí, tá de sacanagem. Aí, velho, aí eu falo assim, professor, vamos lá. Com todo respeito. Mas ela pode largar esse campeonato assim. Aí eu, pensando, aquele- claro. saiu a escalação, você pegou e foi direto nele. antes de sair. pô. Presidentão da Pra quem não massa. sabe, geralmente a escalação é definida meio-dia no dia do jogo. É mais ou menos isso. Sei lá, Vamos é isso mesmo? Foi isso? Professor, Nunca me fuder, me Ó, beija. não, pô. não, professor, olha, aqui do Bahia nós somos profissionais. Aqui o treinador tem liberdade absoluta. Jamais você vai ver o presidente querendo se meter na Mas escalação. que porra! Me explica aqui o que Que é isso. isso? Graça ainda. Com todo o respeito, mas que porra é essa? Mas, assim, brincadeiras à parte, que casa um pouco também com a história que eu contei outro dia do negócio da escalação de Rui. Mas eu falei, professor, e ele, presidente, daquele jeito mineirinho dele, fala uma coisa, presidente. Poxa, piranha. Jogar com 3 volantes não significa jogar pra trás. Eu vou colocar os 3 volantes porque eu estudei o time do Atlético Paranaense. Tirar o time de dentro do campo O do Bahia. único jeito que a gente tem de ganhar do Atlético Paranaense é jogar com 3 volantes e deixar os 3 da frente marcando ali, ó, marcando a saída. Se os caras conseguirem romper essa linha da saída, os caras vão encontrar 3 volantes na frente. Se eu colocar um meia em vez de 2 volantes, o meia, ele nem vai marcar a saída, ele vai... Bom, enfim, explicou e eu não tinha outro jeito. Tem que confiar. Me convenci e vi na pré-eleição uma coisa sensacional. Que na pré-eleição ele falou o seguinte, olha, aqui ó, Brumado, presta atenção, Zé, presta atenção. Zé Rafael vai pressionar a saída desse zagueiro. Ele vai dar Braga com a pressão de Zé, a bola vai sobrar para Brumado e Brumado vai fazer o gol. Foi o lance que foi Rapaz, mal marcado. Foi o lance mal Vou marcado. te falar, ele falou isso na pré-eleição. Aconteceu. Zé foi, o cara marcou combate, aí, Paulo André. deu combate, Brumado pegou e fez o gol. Fez o gol. Então o que acontece assim? Quando eu vi aquilo, eu falei, cacete, Tem que dar esse crédito. não, veja, todo mundo vai cometer erro, né? Mas nós temos um treinador que estuda. Aí você fala assim, ó, entrar um pouco aqui em contratação, né? A gente está no meio da polêmica aí, que 50 mil anúncios de hipóteses de contratação. Bruno já falou uns 40 mais ou menos. Aí ele vai acertar 2, vai printar. Viu o que eu falei? Ele vai printar e vai dizer, viu o que eu disse? Mas veja. Mas os 38 ele não vai falar, né? Os outros 38 ele não vai falar. O que acontece? Contratação, como é que a gente... Ah, porque jogador tal, por exemplo, né, tá fugindo do padrão do Bahia. Ok. O que o treinador analisa daquele jogador? Qual o desejo que ele tem sobre aquilo? O que um treinador que está estudioso sobre determinado tema? Eu vi hoje uma postagem sua sobre Guilherme, por exemplo. Sim. Eu não estou aqui confirmando se Guilherme vem ou não vem, Sim. certo? Mas... Eu dei uma leve de Bruno e conseguiu a informação por cima. Você tá no seu Aí você papel, postou beleza. lá dizendo assim, ó, foi um jogador indicado Por Anderson, pedido de Anderson. Veja, Guilherme jogou com o Anderson. Sim. É um jogador, independente se vem ou se não vem, eu vou te dizer, nós conversamos sobre o Guilherme. Se ele veio ou não veio, eu não vou dizer, Sim, certo? justo. Mas Anderson falou, eu gosto desse cara. Eu gosto desse cara. E não dá palavras de Anderson, de Diego, um cara que eu tenho uma confiança técnica absoluta, uma confiança de todo o trabalho que vem desenvolvendo. Diz assim, não dá pra gente formar É muito bom que a torcida cobre da gente uma política de contratação que seja de jovens atletas que possam ser revelados. Ótimo, a torcida não quer mais. Que o próprio clube foi cultivando na excelente, consciência que crítica coisa do torcedor. boa isso, que coisa boa a gente de certa forma, trazer um fazer uns jogador. exames. Olha que coisa espetacular que a torcida do Bahia está conseguindo construir. Trazer um jogador que algum dia foi acusado de racismo, por exemplo. Né? Esse é um ponto que a gente tem que abordar. Independente se foi ou não, eu não estou aqui julgando, eu não estava lá, não quero fazer essa avaliação, mas é muito bom que a torcida crie sobre o clube. Assim, não importa se esse cara é bom ou não é.
Mas se ele for acusado de racismo, nós não queremos. Cuidado. Porque vai. É saliente isso, né? Lógico que a gente tem sempre tem que prezar. Mas o Bahia recuou, né? Não, deixa eu te falar. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Eu tive informação só passando que estava bem encaminhada a situação. Não estava nada. E que o Bahia zero de encaminhada. Foi uma pauta que surgiu numa visita que nós fizemos ao São Paulo. Sim. Nós não rechaçamos nessa mesa, mas nunca chegamos a seguir na negociação, certo? Apenas foi uma pequena lista de hipóteses que foram colocadas. Você não negou na hora? Não neguei, porque o Bahia ainda tem 30% de Jean. Sim. O São Paulo demonstrou o interesse em adquirir esses 30%. E a partir disso surgiu a hipótese de colocar algum jogador na negociação e o nome de Trellis veio. E veja, eu que ouvi de Raí, por exemplo. Né? Um cara que tem uma moral enorme para falar, um comportamento como jogador, como ser humano espetacular, um cara muito sensível, muito preocupado, inclusive com questões sociais. Eu vi Raí dizer assim, não é possível que Trellis tenha feito isso. Veja, eu não estou julgando se fez ou se não fez, né? Mas palavra de Raí. Você né? teve um retorno de alguém de ser um cara Raí sobre Trellis, né? Mas assim, então eu não quero aqui ficar acusando, porque eu acho até meio sacanagem com o cara assim, a gente ficar julgando uma coisa, né? Mas eu não tô falando disso, eu tô falando assim, uma torcida que é capaz de policiar o clube sobre temas que vão além do futebol, né? Eu não quero saber se o cara faz gol, eu não quero saber se o cara é bom pra cacete, não quero saber se o cara vai somar no time, mas se o cara tem esse tipo de comportamento, eu não quero. Mas isso é uma coisa também que o clube também ajudou a torcida. Claro, o clube construiu exatamente. Exatamente. Mas aí o que eu quero dizer sobre isso? Então, eu não quero mais jogador de 30 anos em fim de carreira, que já jogou muito em determinado time e tem 2 ou 3 anos que não joga. Agora, ok. Mas se o Grêmio estivesse contratando Guilherme e Rogério, com o Renato Gaúcho como treinador. O Grêmio tem um histórico recente de O recuperação. que as pessoas vão dizer? Rapaz, esse Grêmio não é brinquedo. Esse Grêmio é esperto. Porque Renato Gaúcho vai botar pra jogar. Renato Gaúcho vai recuperar. Porque isso Cícero. Cícero. Cortez. Léo Moura. Isso é uma das coisas que a gente pode falar, até que talvez te ajudar nesse aspecto. Renato Gaúcho pediu muitos desses jogadores que nenhum clube do Brasil queria mais. Pois é. Isso. Mas esse é Renato Gaúcho. Se ele sai pra ir pro Flamengo e larga essa barca toda lá também, será que um outro treinador conseguiria botar esse cara pra jogar? Mas você veja, Mas também a diretoria tem uma filosofia de comportamento de contratação, mas se o treinador também pede alguma coisa, tem que ter esse casamento, tem que ter um balanço. E aí veja. Aí eu falo assim, esse jogador XYZ que um treinador tal pediu, eu traria se não fosse um pedido do treinador? Não traria. Mas ele tá pedindo um cara ou 2 caras. Aí é 2 dedos de moral pro cara. Claro, velho. É óbvio. A composição do elenco é uma composição múltipla. E mais ainda, aí uma coisa que eu acredito, independente do treinador ter pedido ou não adianta querer fazer um menino com muito jovenzinho. Tem que ter cascudo no meio, velho. Sim, tem que ter, às vezes, um cascudo que não aguenta jogar os 2 tempos, mas consegue entrar aos 15 do segundo tempo e mudar o jogo. O cara vai meter 2 bolas ali. Guilherme tá chegando. Veja. Não tô falando que é dele. Eu tô falando chegou, assim, tá aqui com a Genésio Guilherme. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Pode ser que não dê certo. Pode ser que o cara não aguente. Pode ser que se contunda. Pode ser. Faz parte do futebol. Sim. Faz parte. Agora eu falo assim. Nós estamos contratando 10 caras. 8 são com esse perfil. Tá errado. Tá errado. Né? Tá errado. Tá errado trazer os caras 8 caras que há 2 anos não jogam bem. Eu tô citando aqui os casos de Guilherme e de Rogério. Vem de temporadas ruins ou médias. E achar que todo mundo vão se recuperar aqui. Agora, a gente vai contratar 10. Traz 2 caras, por exemplo, que tem um perfil técnico bom, mantém um nível físico adequado e trabalhar para ver se eles se recuperam aqui. Esses caras podem ser decisivos em vários jogos. E outra coisa, não temos que contratar só titular, temos que contratar um elenco. Né? Grupo, então, assim, dentro dessa lógica, a torcida pode ficar muito tranquila. Nós jamais deixaremos de constituir um elenco com a hipótese de jovens, ou com sua maioria, pessoas que tenham ambição, jovens atletas, ou até atletas um pouco mais tarimbados, mais velhos, mais chegando na casa dos 30, ou já passando da casa dos 30, mas que tenham a buscar. Um exemplo de Juninho Volante, né? Para citar aqui um exemplo. Juninho Volante chegou ao Bahia com quase 30 anos, mas chegou de barriga vazia. Foi mesmo. Né? Chegou querendo. Então, essa é a coisa. A gente não vai contratar. Você acha que ele fica, presidente? Não sei, eu acho que a gente tem até uma reunião amanhã para discutir várias coisas. Uma deles é Juninho e Yuri, essas coisas todas, inclusive conversando muito com eles. Essa não é a decisão do Bahia. Seria autoritário eu dizer assim, Juninho fica ou Yuri fica. Né? Porque também um conjunto. Todo um debate. Mas se o cara quer ficar no Bahia, então enfim. Mas assim, o que é que eu digo com isso? A composição de elenco, ela é uma estratégia de xadrez que, se você não assume alguns riscos em determinados momentos, tanto para jovens promessas, né? Quanto para um mais tarimbado, que aparentemente não vá somar tanto para o time, que isso, que aquilo, mas que possa, assim, dar uma surpreendida e falar assim, esse cara voltou a jogar bola, né? Aí você fala assim, porque o dinheiro, porque vai compensar, aí novamente Guilherme vai compensar com a multa ou com o negócio de Juninho. Gente, também foi trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, assim, é espetacular isso, porque as pessoas falam assim,
se eu quero pagar o salário do jogador compensando com o dinheiro que eu tenho a receber, é ótimo isso. É espetacular. Eu faria isso, essa proposta. Se eu estivesse trazendo o Guilherme de fato. O Bahia vai pagar, sei lá, 150 mil. Você tá melhor ator do que na propaganda com o Gilberto. Tá bem demais, velho. Tá melhor que essa cerveja aqui, velho. Você tá melhor que o Gilberto. Porque eu falo só o seguinte, o cara vai falar, sei lá, Fica espantado com essas coisas, bicho. O cara... Que alisa a cara de pau. Amor, eu fiz só exigência lá. O que vai fazer? Eu tô até tomando cerveja, coisa que normalmente eu não faço. Beba essa porra, então beba mais lá. O cara vai falar assim... não Guilherme ganha 450 mil no Corinthians, o Corinthians vai pagar 300 e o Bahia vai pagar 150. Mas dos 150 que o Bahia tem que pagar, vezes 12 meses, dá 1 milhão e 800, vezes 13, né? 13º, 2 milhões de reais. E o Corinthians deve 2 milhões de reais ao Bahia. Vamos compensar na hora. Sabe por quê? Na hora que você compensa, o Bahia não paga INSS, não paga FGTS, não paga saúde de férias, não paga nada disso. Compensar 2 milhões significa deixar de pagar mais um, que é o reflexo sobre o salário que você paga. Mas digamos que Guilherme venha. Digamos. Quem sabe de repente que seu xará venha e que venha nessas condições do Corinthians pagando todo o salário dele. Não lhe preocupa um atraso lá, porque o Bahia cumpre já há algum tempo com seus compromissos salariais. Certo. Lhe preocupa ou teria alguma garantia contratual de que, Guilherme, se o Corinthians não lhe pagar, a gente vai pagar aqui, depois eu resolvo com o Corinthians? Não, porque eu vou te falar, Guilherme é um jogador que está no último ano do contrato dele com o Corinthians. Sim, eu sei. Certo? Então você fala assim, isso é muito importante. Um cara de 30 anos que está no último ano do contrato, ele só não joga muito naquela temporada se ele não for capaz de jogar. Sim. Porque se ele não jogar muito por qualquer outro motivo, ele mesmo vai boiar. É um problema que vai impactar a vida dele. Entendeu? Então é o seguinte, se ele sabe, eventualmente, num caso desse, que o descumprimento não é nosso, qualquer jogador a quem o Corinthians deve, sabe que mais cedo ou mais tarde vai receber. Então, assim, é diferente de você ter um débito com um time que você sabe que não tem lastro para te pagar. Sim. Né? É diferente, é muito diferente. Você fala assim, pô, eu não vou receber isso. Que vem um grande dinheiro de uma vez e depois não é histórico de receita. Mas se o Corinthians atrasa 2, 3 meses de salário, sabe que daqui a 2, 3 meses vai receber. Esse ano o Corinthians atrasou 1 mês, eu acho, né? Ano passado. Então, em 2018. Então, assim, isso não preocupa em nada. E sabendo ainda mais que não é um descumprimento se isso acontecer do Bahia, né? E eventualmente, se ele for bem na última temporada dele de contrato com o Corinthians, ele pode ficar até no próprio Bahia ou usar o Bahia para conseguir outro contrato na Arábia. E que a gente tem feito Guilherme isso, tem idade para jogar na Arábia ainda, né? Para ir jogar em vários lugares, né? Na China. Frequência em jogos é mais adequada até o futebol. Exatamente. Pelo menos no histórico recente. Exatamente. Então, assim, eu vou dizer assim ao torcedor que fique absolutamente tranquilo. Primeiro, tranquilo que a gente vai cometer erro. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, vai errar. Porque assim, se eu dissesse aqui que não ia cometer, o torcedor que a gente vai cometer erro. É isso, cara, a manchete da coisa. Porque se eu dissesse que a gente não vai cometer, o torcedor tinha que se mexer em casa. Falar, cacete, esse presidente Que não sabe lorota nada. é essa? Que lorota. Ele é mágico, ele é o quê? Harry Potter? É o quê? Vai tirar da cartola. Vai fazer o quê? Uma bússola de erros. Bússola de erros. Tocar fogo no carro? Qualquer porra. Moção tá casada sobre isso. Mas aí veja. Então é o seguinte, a gente vai cometer erro. Nós vamos diversificar um pouco, mantendo o nosso DNA de querer fazer um time, digamos assim, se pode se converter em matemática, 10 a 15% mais forte do que o ano anterior. Esse é o nosso objetivo. Passo a passo, né? A gente vai chamar aqui agora a participação especial da galera do EC Bahia, representada pelo Dalmi Campos. Alvinho, você vai sentar na levantada de Alvinho. Vem cá, vem pra cá. Posso Alvinho daqui a pouco volta. Posso levar meu copo? Você vai querer meu copo? Por favor, bem-vindo, fica à vontade. Valeu, prazer, agradecer o convite ao ecbahia.com, também mandar um abraço para a Nação Tricolor e perguntar ao presidente o seguinte, são duas perguntas. A primeira é a seguinte, o patrocínio master é da Caixa Econômica Federal, só que Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso próximo presidente, assumindo no dia 1º, já informou que vai rever tudo isso que está aí. E que possivelmente o patrocínio da Caixa seja cancelado, isso segundo Bolsonaro, né? Ele falou que vai rever os patrocínios, segundo ele, um valor mais acima de 2 bilhões de reais e tal, enfim. O Bahia está preparado caso ele chegue lá e dê uma canetada e acabe o contrato? Primeiro, seja bem-vindo. Quer tomar uma cervejinha? Eu agradeço, eu vou dirigir daqui a pouquinho, então eu tenho que ficar de boa. Só me dirigir tanta coisa. Veja, lógico que a gente perde até 6 milhões se a gente não conseguir repor o patrocínio, mas os nossos adversários também perdem. Então eu diria que numa guerra, entre aspas, que cada um perde Todo mundo perdeu soldado. Iguala. Como nós temos um patrocínio menor do que grande parte dos nossos adversários, eu diria que a gente sai até numa vantagem, num eventual cancelamento de patrocínio. Todo mundo vai ter que correr atrás de novo patrocínio. Exatamente. Então, mas desculpe interromper. Então, porém, nem todo mundo é patrocinado pela Caixa. Quase todo mundo.
Quase todo mundo. O Palmeiras não é, os Palmeiras, de Porto Chape, Alegre não são. Chape, os 2 do Sul, que são Banrisul. Isso. Salvo engano, só esse. E os que já não eram porque não tinham certidão. Mas a maioria absoluta dos Mas clubes que estão na faixa do Bahia. Exatamente. E o Corinthians também não é. Então, na verdade, o que acontece na prática? É ruim pra gente, mas é ruim pra todo mundo. Então, vai novamente colocar em prática a visão de quem é mais hábil para lidar com essa perda, para repor a perda. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente vai ter que prever, e já estamos prevendo, nos preparando para não acontecer. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, volto para a pergunta de Bruno no início. Como é que a gente vai repor esses 6 milhões de orçamento que a gente está ali... Está contando com ele, mas... A segunda pergunta que a gente faz é a seguinte: você falou muito de planejamento, que a gente planeja, só que o futebol não dá para se planejar dentro de campo, porque por futebol é isso aí. Só que acontece, teve um evento de gestão de futebol, né, semana passada, só que alguns dias antes você postou uma foto falando que o planejamento estratégico do Bahia já tinha sido finalizado para o ano de 2019. A pergunta é: quais são os pontos que formam esse planejamento estratégico do Bahia, onde o Bahia tem avançado e onde não tem avançado, e como esse evento vai contribuir para o planejamento Excelente. do ano de 2019? Como é que a gente estabeleceu o nosso método de gestão? Isso é muito importante. O torcedor quiser entrar no site, ele vai lá no esporteclubebahia.com.br, salvo engano, transparência, alguma coisa assim, no botão que tem lá, tem um botão que é o plano de ação. O plano de ação é, digamos assim, um desenho, que é a conversão, digamos assim, da imagem do nosso plano de ação para os 3 anos. Esse desenho está lá, é uma página só. Lá ele vai ver 13 eixos, 31 projetos e 100 ações. Na verdade, as 100 ações se alocam em 31 projetos que se alocam em 13 eixos. Isso é fruto do quê? Da nossa campanha. Quando eu e Vitor saímos conversando com todos os sócios, com os torcedores do Bahia, isso tudo, nós montamos um projeto. Quando a gente assumiu, a gente transformou isso num plano estratégico, um plano de ação, como a gente chama, que ele é menos conceitual do plano estratégico, ele é muito pragmático, ele tem que fazer isso, fazer aquilo, atingir tais metas. Isso está à disposição do torcedor no site. E o que a gente fez agora foi revisar esse plano de ação para o primeiro ano. Quer dizer, olhamos assim, as 100 ações que a gente estava querendo fazer, lógico que são 100 ações para os 3 anos. O que andou, o que não andou, o que não faz sentido, porque a gente descobriu, por exemplo, das 100 ações, 7 ou 8 a gente descobriu que não fazem sentido. A gente tinha previsto no começo do ano, mas a prática, a experiência nos diz, isso aqui a gente achou que era legal, achou que ia influenciar, mas tira, corta, substitui por outras. Das 100, 20, mais ou menos 20, estão absolutamente cumpridas, entregues, iniciadas, marca própria de uniforme. Está lá, verdinha, cumprimos. Tem que dar sequência aqui. E outras estão em andamento ou não foram iniciadas. O que a gente fez? A gente concluiu essa revisão internamente, são 15 pessoas aproximadamente que trabalham nesse grupo, são gerentes, os líderes de projeto, que a gente se reúne praticamente toda semana, para revisar, acompanhar se está verde, amarelo ou vermelho cada um, acompanhar prazo. Nós fizemos uma revisão completa do primeiro ano, onde a gente errou, onde a gente acertou, substituindo a ação, incluindo novas ações. Levamos ao Gestão em Campo essa revisão já. O Gestão em Campo acrescentou ideias, os 300, 400 torcedores que foram lá, 500 inscritos, mas acho que foram uns 350, 400. Acrescentar ideias, agora a gente acrescenta essas ideias nas ações e começa a executar em 2019. Surgiu coisa boa ali na reunião? Muita coisa boa. Por exemplo? Coisa boa. Veja, primeiro a gente tem que ter a noção de que a gente não é o dono da verdade e sabe pensar em tudo. A gente tem, por exemplo, uma coisa que a gente já tinha lembrado, mas não estava no nosso foco, é o plano de sócio para a família e para um público que está no limbo ali, Ele já não é criança, mas ele não tem uma autonomia financeira. O jovem estudante em começo de universidade que não está estagiando ainda, junta a graninha para o jogo, médio, aquelas o coisas. Estudante junta, eu primeiro ano de escola, segundo ano de escola, eu pegava a galera que paga meia, digamos assim. Pronto, exatamente isso. Tem a galera que paga meia, gente até 60 anos que paga meia. O cara vai ser estudante, tá valendo. O mercado, infelizmente. Mas assim, essa galera, por exemplo, se representou muito bem ali, dizendo que está faltando um produto para a gente. Então, a gente está pensando no produto para essa galera. Fruto do Gestão em Campo. Outra coisa dentro, por exemplo, do ambiente de inovação, que foi um segmento que a gente pouco avançou, mas eu prometi muito na campanha. Ser um clube inovador, a coisa do aplicativo. Muitas sugestões nessa área. Outra coisa importante também é a questão das embaixadas, que a gente avançou pouco e muita gente debatendo embaixada com ideias boas. São só alguns dos exemplos que estão no nosso plano de ação, mas são qualificados a partir do momento que a gente cria uma discussão desse tipo. Só mais uma pergunta antes de finalizar a participação da CBA.com. Tem o chamado G12, Recentemente eu vi um comentário falando que Bahia e Atlético Paranaense lutam para ser o 13º dentro desse bolo. Você acredita que é por aí mesmo? Não, eu acho que a gente já é. Eu acho que a gente tem que discutir G12, me desculpe ter o BD nisso. Assim. Exatamente, vou te falar assim,
Quem ficou atrás da gente do tal G12? O que é o G12 para o torcedor Inter, relembrar? Fluminense, Né? Botafogo, Os 4 e do Vasco, Rio, os os 4 quatro de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, eu não discuto, estão na nossa frente. O que eu estou falando na nossa frente? Economicamente, organização, estratégia, comportamento do mercado, protagonismo, elenco, uma série de outras coisas. Em São Paulo, você tem São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que estão nitidamente à nossa frente. O Santos está à nossa frente pela divisão de base que tem. Só. O Santos é um clube de uma cidade de 600 mil pessoas, que tem, de certa forma, uma torcida infinitamente menor do que a nossa, não tem, digamos assim, um resultado de curto prazo significativo. Na verdade, na minha opinião, um clube que a gente pode facilmente estar na frente. Se ele não tivesse uma divisão de base tão marcada, fortemente marcada, a gente já pesa muito também as conquistas no tempo de Pelé, que o pessoal traz essa carga histórica para dar uma dimensão, e traz como também critério. uma cultura boa de divisão de base, né? Uma cultura boa de divisão de base, e o diferencial dele está no Campeonato Paulista, está no eixo Rio-São Paulo. Já do Rio, eu digo assim, para mim, a gente vai chegar bem perto. Vasco, Fluminense e Botafogo, eu falo assim, daqui a 3 anos, hoje, eu falo assim, eu quero estar onde o Bahia vai estar, onde o Fluminense vai estar, onde o Botafogo vai estar, onde o Vasco vai estar. Eu quero estar onde o Bahia vai estar. Se me perguntar assim, você troca a situação do Bahia daqui a 3 anos pela situação do Palmeiras daqui a 3 anos? Troco. Você troca a situação do Bahia daqui a 3 anos pela situação do Botafogo, Vasco, Fluminense daqui a 3 anos? Não troco. Com todo respeito a esses clubes. Sim. Com todo respeito. Pode ser uma lógica mais real, vamos dizer assim. Você tem uma empresa, você vai investir em um clube de futebol brasileiro. A médio e longo prazo, você vai botar dinheiro no Bahia ou vai botar dinheiro no Botafogo ou Fluminense? Então, e fechando essa análise, que eu gosto muito disso, falar assim, o G12 para mim é G9, porque eu tiraria esses 3 do Rio. Não é para tirar para colocar lá embaixo, não. Eu coloco no bloco que eu estou. Né? Você questiona essa distância, por exemplo. Sabe por que isso reflete? Assim, cota de TV, tudo. Patrocínio, venda de jogador, sai de lá. É justo o Botafogo ou o Fluminense ganharem o dobro do que a gente ganha na Caixa Econômica? Então, não é justo. Que tem muito a ver pelo CEP, justo, né? Não pode ser justo. Até porque essa avaliação de patrocínio é uma avaliação momentânea. Né? E não é nem momentânea, tecnicamente. Porque veja, eu vou dar só um exemplo aqui. E também, novamente, não é nada contra o Vitória. Mas nós temos um retorno sobre investimento de marca bem maior do que o Vitória. Não sou eu que digo isso, é o relatório do Ibope Repcom, que é o balizador, né? O balizador pedido pela Caixa. A Caixa pede, mas assim, você precisa contratar tal empresa para medir o retorno sobre o nosso investimento e me trazer esse relatório. Aí, final do ano eu levo. O meu relatório diz 90. O que é 90? É número só hipotético. Né? Diz 90, o relatório do Vitória diz 60. E aí, ano que vem, qual o patrocínio do Vitória? 6 milhões. Qual o patrocínio do Bahia? 6 milhões. Tá errado. Tá errado, isso é dinheiro público. Isso tem que ter um critério objetivo. O critério não pode ser assim, o deputado tal foi lá na Caixa Econômica, bateu na porta e pediu, faça igual Bahia e Vitória. Veja, repito, nada. Eu só estou dando um exemplo do Vitória, porque é o exemplo que eu conheço. Né? Mas assim, mesma coisa para Flamengo, ou para Fluminense, Botafogo e Vasco. Então, assim, o que acontece na prática? Para mim, hoje, hoje existe um G10, digamos assim, que são esses 9 que eu falei, e o Atlético Paranaense. Né? Para mim, o Atlético Paranaense é à frente, por exemplo, do Santos, na minha opinião, muito claramente à frente do Santos, em tamanho, em perspectiva, em infraestrutura e uma série de outras coisas. Né? Então, a gente tem ali o G10. Tem um outro grupo que vem depois, com esses 3 do Rio, o Bahia e, eu diria, o Sport, se não caísse. Né? Porque o Sport tinha um tamanho orçamentário avançando muito, parecido com o do Bahia, essa coisa toda, mas cometeu erros recentes, né? Mas o Sport não trocou os pés pelas mãos, não? Pega uma cerveja aqui, tu tá lá sozinho, já foi o negócio, mas o Sport não meteu os pés pelas mãos, não? Ele achou que podia dar um passo maior do que ele podia dar? Eu acho que sim, eu acho que e ele acabou perdendo um pouco. A gente não tem ainda estrutura para ter salário de 500 mil, de 450 mil. André custava 400 mil por mês. O Diego Souza também custava bastante, né? Eu acho que, apesar do Sport ser um clube que, sob vista de identidade regional, né, é um clube que está no nível do Bahia, por exemplo. Né? Assim, independente dessa discussão bairrista de quem é mais, quem pode mais, quem tem mais, eu estou falando análise mais. Então, assim, aí a gente tem esses 3 clubes do Rio, Bahia e Sport, né? E tem o Vitória coladinho ali, tem eventualmente. O Ceará está mas ainda orçamentariamente está muito abaixo. Entendeu? Você tem uma Chapecoense que tem um orçamento bem menor, mas não tem dívida. Então, isso também não tem dívida, mas tem uma ameaça de dívida por conta das indenizações do acidente, né? Então, assim, aí você começa a... Então, o que acontece? Qual é o nosso desafio? Hoje, desafio meu, que eu penso assim, de curto prazo, até o final da minha gestão, ficar à frente desse segundo bloco e começar a entrar no primeiro. Né? E isso significa um melhor orçamento,
controle de dívida e acertos nas contratações que vão gerar reflexo no futebol, que vão dar resultado. Né? Veja, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana, assim como a gente poderia ter sido. Sim. É a mesma chance. Apenas divisão igual, a bola caiu do lado dele e não caiu do nosso lado. Né? Então, essa é a realidade. A gente poderia ter sido 8º do Campeonato Brasileiro e não 11º? Poderia. Assim como poderíamos ter sido 13º também. Né? Então, esse é o desenho que eu faço. É isso, o SBahia.com poderia ficar aqui até o final do Papo Categoria, mas agradecer o convite, a Cássio, a toda a galera do Papo Categoria, posso convidar aqui o torcedor que acesse o SBahia.com, que é o site da torcida tricolor, participe, vai lá, mande seu comentário, é isso. Valeu. Valeu. Obrigado, meu irmão. Valeu. Venha, parceiro, toma Enquanto o Alvinho tá chegando pra sentar na Lidalmi, passemos, que eu tô naquela câmera aí fazendo olhinhos semi-cerrados. Câmera close. www.clubetobia.com.br, seu clube de cerveja. Acesse e assine, todo mês você recebe um pack de cerveja bacana em casa. Bem que tá cedo. E Gardini, @GardiniOficial no Instagram, ó, uma barbearia qualidade na Paulo VI. Guilherme olha assim pra mim, rapaz, cara bonito da zoa. Sabe por quê? Porque eu vou na Gardini e dou um tapa. Não diga que é mentira não, porque eu tô fazendo Falou, pô, mais cedo aí. Beleza? Se me faz milagre, a culpa é minha, a culpa é de Papai do Céu, mas não é dos caras da Gardini que mandam muito bem. Guilherme, vamos lá, continuar. Tem pergunta pra Dedéu de torcedor que a gente simplesmente Você já viu o salário dele? Guilherme 10. Eu queria saber se ele tá preparado pra receber o tipo de corneta. Também um jogador com nome desse, como é que vai render? Você acha que eu contrataria um jogador com o mesmo nome que eu? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Com certeza. Hoje eu não tenho a menor dúvida. Seguinte, vamos começar lá com a pergunta do Renato Pena, da galera que mandou. Essa pergunta é muito interessante. Pergunte ao presidente hoje se ele enxerga alguma possibilidade do futebol brasileiro ter investidores no modelo inglês. E caso esse movimento venha no Brasil, o Bahia numa escala de 0 a 10 de atratividade, qual nota ele daria? Eu acho hoje muito improvável, porque o modelo jurídico do clube brasileiro, se o Bahia vira um SA, vira um clube de dono eventualmente, o impacto fiscal em cima disso, o impacto tributário em cima disso, praticamente inviabiliza o desenvolvimento dos negócios. Né? Então, assim, os clubes ingleses, como vários outros lugares do mundo, são clubes preparados para receber investimento, têm donos, muitos deles têm donos, e fazem negócios habitualmente. Hoje, no Brasil, a carga tributária é tão grande que se o Bahia tiver que pagar uma carga tributária de qualquer empresa numa venda de um jogador, por exemplo, ele praticamente se inviabiliza. Então, acho que hoje não tem clima para isso. Mas você busca investidor, Guilherme? Você já buscou na sugestão? Buscar um investidor como... Sim, mas para negócio específico. O exemplo específico do Palmeiras é muito padrão para a galera entender. A Crefisa, um investidor como a Crefisa. Você busca, acha que seria importante? Eu acho que é importante. Eu tenho buscado para negócios específicos. Sim. Acho que é possível até o final da nossa gestão. A gente tem um modelo que a gente vem trabalhando para isso. Contratamos uma consultoria agora específica para preparar um projeto, estruturar um projeto para o que a gente pensa de busca de investidor, né? Um pouco focado em divisão de base. Sim. Mas a gente contrata a consultoria mais como experiência, vendo, sem investir tanto, porque o modelo jurídico, que é a organização do sistema do futebol brasileiro, não incentiva esse tipo de coisa. Incentiva coisas que a gente vai fazer. Hoje eu vi um anúncio, por exemplo. São Paulo contrata Pablo com recursos próprios. Sim. Vocês viram isso? Sim. O São Paulo anunciou assim. Ainda divulgou o modelo de Mas me pagamento. diga o seguinte, e seria com recurso de quem se não fosse com recursos próprios? Se a lei não permite empresário ser dono de futebol, de jogador de futebol? Tipo nada, assim que eu falo. Não, a Crefisa da vida. Não, assim, mas negócio. veja, a Crefisa não pode comprar um jogador. Tem que ser federado. Não Tem que ser pode. clube federado. Então é o seguinte, o que me impressiona é que a imprensa brasileira diz esse tema. Sem claro, questionar essa questão. Não questiona. Pera aí, meu irmão. É um excesso. Isso é notícia. A notícia seria, se fosse sem investimento próprio, que seria notícia criminal. Vai na delegacia. Porque não pode. Não sei nem se isso é delito penal ou só cível, mas assim... Mas se você não sabe, imagine. Acaba envolvido com o negócio. É bom que ele saiu, tomou cerveja pra caralho ali. Voltou todo animado. Voltou animado. Tem um negócio aqui, olha. Tem mais perguntas do torcedor. Meu Deus, mas dá tempo de fazer tudo. Vamos Desde lá. já agradeço a toda a galera que mandou com perguntas, certeza. participando, Obrigado mesmo. interagindo e tal, porque sabia que... Aproveite e beba enquanto você... Como o senhor planeja Sorte, mas as coisinhas. se inserir, é o Kevin Gomes, tá? Como o senhor planeja se inserir no mercado de esportes e em outras modalidades como basquete, vôlei e natação? No basquete, vôlei e natação a gente não planeja. Não planeja. Na minha gestão não planeja. O nosso compromisso também é deixar, isso eu disse na campanha, ao final de 2020, um plano de investimento em esportes olímpicos a partir de 2021. Né? O próximo presidente decide se faz ou se não faz. Eu não vou fazer. É uma Você, questão... no caso, então, termina seu mandato... Seu mandato vai até 2020? Até 2020, sem E você não vai sem tentar a reeleição? investimento.
É uma coisa que daqui a pouco a gente pensa. E nem também pensa em sair antes pra Mas você vai para Vamos abordar pra nesse assunto. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Só pra Fica à vontade. Beba. Como é que eu, no primeiro ano de gestão, tô discutindo o terceiro ano de gestão? Não dá pra discutir isso. Mas você vai cumprir seu mandato. Não faria bem para a democracia eu discutir qualquer coisa após mandato. Justo. Mas quando eu entro, me elejo por 3 anos, o Ganha meu confiança objetivo é 80% cumprir os 3 dos mandatos, os 3 anos de mandato. 3 anos de mandato. Porque assim, o seu nome já circula por aí como uma possibilidade para assumir um cargo público. Você pleitear, ser candidato à prefeitura de Salvador. Para 2020, você teria, imagino que pelo Estatuto do Bahia, que é deixar o clube, as atividades como presidente do clube ainda em junho ou maio de 2020, caso você fosse se candidatar. E Guilherme Belintani não é uma figura que conseguiu o que conseguiu na vida sem um planejamento. Né? Sem ter um cara planejado. Passa por sua cabeça até que ponto tem o peso dessa especulação, ela é real, ou você realmente não está falando isso agora? Eu vou responder isso bem objetivamente. Eu sequer sei, pelo Estatuto do Bahia, se eventualmente se eu fosse candidato a prefeito em 2020, se eu precisaria deixar o clube ou não precisaria deixar. Você nem consultou Eu nem isso. olhei isso, mas do fundo do meu coração. Quer dizer, eu sei que o Estatuto não permite que você tenha um cargo eletivo, porque você tem que ser dedicação exclusiva e seja presidente do Bahia ao mesmo tempo. Mas te falar assim, com pureza d'alma, eu jamais li o Estatuto. Como candidato, você nem sabe se não sei nem se o cara presidente do Bahia pode ser candidato a alguma coisa, e aí se ganhar tem que deixar de ser presidente, ou se não ganhar, você teria que renunciar ao cargo de presidente. Não tenho nem ideia, nem olhei no Estatuto. Então você garante que fica até o final? Eu garanto que eu não penso em nada que não seja além do meu mandato. Escorregadinho. Lindo. Cerveja com uma boa. Belintani, tem outra pergunta interessante que é sobre a fonte final. Lucas Sotero. Belintani, quando teremos sanitários infantis, parece pequeno, mas acho que é interessante. Quando teremos sanitários infantis na arena, eu e outros pais não podemos levar filhas sozinhos. Certíssimo. Por exemplo, o tema do gestão em campo. Isso apareceu no gestão em campo. Não só o sanitário infantil, como trocador no banheiro masculino, uma série de coisas que são importantes da polícia. Eu tenho 4 filhos. Sim, eu tenho 2. Quer dizer, veja, eu sinto, quando eu estou com meus filhos, a falta de infraestrutura na arena para algumas coisas relativas à criança. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que a gente pode avançar muito. Mas houve nos últimos jogos, porque eu lembro que eu fiz uma coluna lá no Correio, né, na coluna Bate Pronto que a gente tem com a coluna de bastidor, questionando isso, tanto para deficiente físico que tinha, mas a orientação na época da Fonte Nova era que os pais com filhos ou filhas utilizassem os banheiros dos deficientes físicos para a utilização das crianças. E aí, nos últimos jogos do ano, eles colocaram os adesivos dizendo que ali eram os banheiros para crianças, né? Tentaram, de alguma forma, adaptar a questão. Mas, de fato, que a estrutura física da Fonte Nova não tem banheiro para criança. E não tem problema o compartilhamento de banheiros entre crianças, por exemplo, e deficientes. Sim. Não tem nenhum problema. Sim. Como o banheiro de deficiente ele é um banheiro menos utilizado. Sim. Né? Eu não vejo problema. Né? A gente botou as sinalizações de criança ali no banheiro deficiente. Porque é um banheiro exclusivo. Infelizmente, uma minoria da torcida pegou a sinalização, arrancou e levou para casa. A gente comentou até nos programas aqui que falou então, sobre assim, isso. lamentável isso. A própria torcida, graças a Deus, fiscalizou isso, tirou foto, denunciou. E um deles a gente foi buscar na casa do torcedor. Né? Fomos lá buscar. Quer dizer, um torcedor mandou pra gente a foto, o cara tinha colocado na garagem do prédio dele, na vaga dele, o desenho a plotagem do Superman, do nosso mascote. A gente foi lá na casa buscar. Que idiota. Presidente, o R. Batemos na Carvalho... porta e pegamos de volta. O R. Carvalho 49 pergunta o seguinte, interessante. O que ele achou da modernização de escudo e cores feita pelo Atlético Paranaense? Aí ele fala aqui sem consultar torcedores ou sócios. E se ele faria algo igual no Bahia? Pelo que você já falou, eu imagino que você não vai fazer algo sem consultar torcedor ou sócio. Somente sócio. Mas até o Conselho Deliberativo. Mas o que se você faria algo parecido ou pensa em algo na direção do Bahia? Eu acho que eu entendi a lógica do Atlético. O Atlético quer se firmar como um clube moderno, um clube inovador, até muitas vezes com inquietação, que quer surpreender o tempo todo. E é uma questão de nomenclatura também, né? Ele tem um nome igual tem um problema a outros clubes, que para mim ficou legal, porque agora as pessoas já estão falando Atlético com H, escrevendo Atlético com H, e não botam mais o Paranaense na sequência. Né? Eu acho que legal, acho que o problema é bom de resolver. O Mário Celso Petralha falou que, na apresentação, ele falou assim, Atlético, aqui pra gente, ele falando pros conselheiros, é o de Minas. Principalmente lá fora, principalmente no exterior. Ele falou que o Atlético Paranaense era conhecido como Paranaense. Ele falou que isso incomodava muito. Exatamente. Então, assim, agora, cada clube vai com a sua lógica. Você nem passa a sua cabeça. Não, de jeito nenhum. Eu acho nosso escudo lindo, eu acho que
Mesmo que não fosse lindo. E vamos falar, a torcida do Bahia já corneta com pouco. Imagina você falar de Zé mexendo no escuro do Bahia. Tem outras coisas aqui que eu quero saber de você. Quando for sair dessa parte, eu tenho uma pergunta mais séria. Vamos fazer uma pergunta mais séria já. Eu só quero que ele responda algumas coisas, tipo, mantena. Esse apelido significa o que pra você? Rapaz, eu falei a você que o pessoal do arquivo confidencial foi fundo, foi buscar as coisas lá e você tá... Você jogando futebol, assim, eu tinha esse apelido? Não. Você pensou em ser goleiro? Isso daí é alguma intriga da oposição. Eu só me segui adiante no futebol porque eu era o reserva de Dani Alves. Então, quando o cara viu... Como é que é? Exatamente. Manchete aí, Yuri. Você era mantena, então. Você era mantena mesmo. Então você era mantena. Então eu falei assim, não dá, o cara é Dani Alves, pô, eu não vou, era lateral direito, velho, de primeira linha. Primeira linha, só jogava ali na primeira linha, não subia de primeira linha, quando eu chegava segunda, eu falei, tá bom, beleza. Então, fora brincadeira, eu tinha minhas habilidades, mas... Pega a barba ainda, Guilherme? De vez em quando, o óculos não me permite muito. Não usa lente, não? Não posso, porque eu tenho um problema, uma deformação no olho esquerdo. Agora eu tô podendo voltar. Eu tive um problema no olho esquerdo bem sério, quase faço transplante de córnea. Cheguei a entrar na fila. Eu sou quase seguida, que nem você, assim, tipo, meu olho grau esquerdo muito alto, mas uso lente. Que um belo dia meu olho voltou normal, assim, mas eu passei 10 anos num problema de córnea muito grande. Eu entrei na fila do transplante, depois saí, aí encontrei um tratamento. Foi bem... Rodei o Brasil inteiro atrás de um tratamento. E aí, desde 2013, 2014, meu olho estabilizou, mas eu não posso usar lente. Foi a lente que me deixou... provocou a lesão. Agora eu tô começando a poder voltar, talvez. Outra coisa E aí o Baba fica um pouco prejudicado, mas eu jogo de óculos mesmo. No Baba do lado do Fazendão. O último Baba lá, 7-3 para o meu time, 3 gols meus e uma assistência minha. Porra, os caras não vão deixar o presidente fazer gol. Não, velho. Não deixa não. A galera quer matar você. Contra quem quer os caras do clube? O time de Lênin. Lênin veio, ó, toma tabacada. Tabacada em Lênin? Ele já vem de perninha aberta. Mas Lênin é muito ruim, pô. Outra coisa, o Dakar que cheirava gasolina dentro. Aí, isso é verdade? Aí, velho, aí eu boto a porra da postagem dizendo que o Dakar de minha mãe, a galera achou que era aquele Dakar da Mitsubishi, do não sei o que, né? Pajero Dakar. Velho, o Pajero Dakar. Minha mãe tinha uma porra de um Dakar de fibra, aquele que transforma Fusca em, né? Sim. Em fibra de vidro. Sabe qual é o Dakar? Tô ligado, pô, sério. Fibra de vidro. Não, o Dakar não cheirava gasolina, porque o Dakar quase não tinha gasolina, na verdade. Eu estava ali na Católica de manhã, aí eu ia, quando minha mãe emprestava o carro, morava no Rio Vermelho, subia a Carla da Silva, botava 5 contos de gasolina, subia a Carla da Silva, assistia a minha aulinha, a volta era toda na Banguela. Porque você pensa, na Católica, se você acelera um pouco, o carro vai, pega só nesse dia, você já chegava até Dinha do Carajé sem gastar R$1 de gasolina. O esquema era esse, mais ou menos. Então a gente foi assim... Já guardava o dinheiro da cerveja lá embaixo. E todo sábado, depois, que era o dia que eu ia de carro pra imagina, mano, dava R$10. Meu filho, bote gasolina pra botar só 5 pra guardar pra 5 era um acarajé e uma cerveja, mais ou menos. Maria, show de bola. Mas o Dakar me acompanhou muito. Eu aprendi a dirigir ou não no Dakar, né? Outra questão foi que você, pra dirigir, é meio complicado. Não, isso é porra. Isso é intriga também na oposição. Reparei, se eu tô aqui, eu digo assim, Guilherme Belintani tá lá anunciado, aí vem um cara, uma pessoa. Pessoas que conhecem Belintani há muito tempo, assim, negam o seguinte, eu vou te dizer um negócio, ele é assim. O cara botou fogo no carro, pô. Não é. Você dirige bem. Eu não posso contar pra não expor meu motorista, assim, mas dirijo bem, tranquilamente. Apenas a curva pra esquerda, como eu tenho 7 graus. O meu grau é 9. Velho, eu tenho um problema. Às vezes, uma vez eu tentei jogar tênis, por exemplo, eu tenho 7 graus no olho esquerdo e 1 no olho direito. Então, a bola que vinha da esquerda, eu tinha um tipo de velocidade, da direita, outro tipo de velocidade. Velho, depois que eu fui descobrir, era justamente porque quando você tem 7 graus de um lado e 1 do outro, bicho, não é brinquedo esse negócio, não. A diferença é muito grande, né? Mas certamente eu dirijo melhor do que esse cara que te disse que eu dirijo mal. Pode ter certeza disso. Eu vou perguntar a ele. Pô, agora, vamos falar sério, Bruno. Faça sua pergunta. Já estamos pertinho, já Yuri vai acabar com a raça da gente aí, vai. Não, é só uma questão que ficou, que eu me esqueci de perguntar antes desse bloco. Esse bloco reserva. Verdade. Bate-bola, jogo rápido. Houve um problema, Guilherme, nesse ano de 2018. Um problema pontual entre Anderson e Everson, né? Num treino. Uma discussão. Muito claro, movido à questão da competitividade, né? Do jogo, antes do jogo contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, que o Bahia não tinha inscrito Paulinho ainda na competição da Sul-Americana. E Léo tinha sido expulso aqui no jogo de ida, né? E o Bahia não tinha lateral esquerdo, digamos assim, pro jogo contra o Botafogo. E aí foi Flávio, né? E aí foi Flávio lá, acabou sendo Flávio. Everson, naquela época, estava com entorse no tornozelo, desceu no último treino antes do Rio de Janeiro para treinar, para tentar ir pro jogo. E a partir disso, com Everson não conseguindo ir pro jogo, houve uma discussão, um xingamento entre eles e tal. Depois, eu soube que Anderson, inclusive, numa atitude até corajosa, digamos assim, reuniu todo o grupo, ficou sozinho com os jogadores, lavou meio que roupa suja, pediu desculpas a Everson, falou em nome do grupo, enfim. Isso foi totalmente superado, porque pode ter sido só uma coincidência, mas Everson não jogou
E se eu não estou enganado, aí você pode até me corrigir se minha memória falhar, Everson não foi nem mais pro banco depois disso. Porque ele continuou contundido. Ele continuou contundido até o final do ano? Não sei se até o final. Mas de 2019, Everson, isso está superado? Está superado completamente. Veja o que eu falo de Henderson, por exemplo, de forma muito objetivamente elogiosa. Sim. É essa capacidade dele. De fato, houve uma discussão. Isso é brilhante. Muito menor até, muito menor, Sim. com repercussões muito menores do que o que foi divulgado. Né? Foi uma coisa daquele momento, imediatamente, logo depois... Diego soube, chamou, não sei se Diego estava na hora e chamou Everson já viu, já pediu desculpas. Depois, como ficou, as pessoas estavam na dúvida se havia... eu falo assim, jogador geralmente abraça o jogador, vira o Everson chorando, porque Everson subiu chorando. Mas assim, foi muito bom aquilo, porque foi fruto de um jogador tentando jogar. Sim. E um treinador querendo que o jogador jogue. Sim. Querendo contar com ele. Quando normalmente os problemas são ao contrário. Né? O jogador, tá de miguezinho, tá de não sei o quê. Então, assim, nem desceria pro treino, né? Ou o treinador fala, não quer jogar, não jogue. Né? Que bom que nós temos um jogador que quer jogar, mesmo eventualmente com a contusão, que não soube medir, não deveria ter ido pro treino, naturalmente. Sim. Mas, e que bom que temos um treinador que chega junto do jogador e fala, você não vai um jogo importante desse, você vai... Precisa de você, né? não? Então, que bom que essas coisas acontecem. Sim. Né? Melhor do que ficarem guardadas. Né? Uma boa discussão faz tão bem quanto você ter um ambiente limpo, tranquilo. Sim. Ela não As não frustrações piora o ambiente. guardadas são muito piores. Exatamente, muito pior. Né? Isso faz muito E mal. acabou sendo até um marco de E não virada teve, do Bahia na claro. temporada, né? Que foi logo depois do jogo do Botafogo, a classificação, o jogo contra o Grêmio, que foi o jogo que o Bahia mostrou uma postura. Exatamente. Foi outro jogo exatamente. que era E, pra veja gente ter assim, ganhado. e depois, Everson continuou contundido. Né? Sim. Continuou, tanto que a contusão dele se alongou. Eu não sei dizer ao certo se nos 2 ou 3 últimos jogos do ano o Everson já já não tinha poderia. condição de jogo ou não. Mas aí já não fazia sentido, porque Groli vinha bem, já veio, Compondo apesar da elenco falha ali. do Bavi, não sei o que, vinha bem em 2, 3 O jogos. próprio Fez Inácio dois- teve aquela oportunidade Inácio contra o teve a Grêmio. oportunidade, então assim, já não fazia sentido. Né? Então o que é que nós combinamos com o Everson? Ele está absolutamente animado com o ano 2019, vai jogar bastante, com certeza, no Baiano e vai ter lugar no time também das outras competições. Acho que isso absolutamente superado. Dos jogadores de 2018, quem você tinha que renovar, você já renovou? Os demais não ficam mesmo? Você Não, ainda, a gente ainda ainda tem tá- negociação ainda tá com a conversando. gente aí? Porra, Porra, tá que conversando. bicho. Tá, de verdade. Juro você. É só Newton. É só Newton. A única dúvida é Velho, Newton. você me fez uma pergunta. Eu respondi. Você responder isso porque é só não sei quem. Eu respondi o que me perguntaram. Porque teve atleta cavando lá e tal. Não, aqui eu acho bom, não sei o quê, assim, essa acho coisa, que assim, tudo, pelo menos demonstra um a gente, carinho, alguma a coisa gente, assim. por exemplo, já conversou com o Groli, né? Eu vou falar aqui porque nós já conversamos com um jogador que foi muito bem, um excelente comportamento, rendeu em campo, não sei o quê, Todo mas mundo fala que é um cara muito fala que é legal. muito bom, muito boa praça, um cara fez bom. bons jogos também, ficou um pouquinho a marca dele aqui naquela falha do Bavi, mas não tem nada a ver com isso. A gente entendeu que a função de Groli, o desafio dele aqui foi bem cumprida, mas já foi. Então, provavelmente não renovaremos para 2019, já conversamos com ele e deixamos ele já À vontade para ele buscar procurar outros caminhos, né? Mas, repito, sai pela porta da frente do Bahia. Então, só para dar um exemplo aqui de um jogador que, de fato, a gente não... Guilherme, é o seguinte, infelizmente a gente vai ter que fazer a última pergunta do papo de hoje. Já fica lá o convite para a próxima. Agora que você bebeu uma cerveja gelada de verdade, imagina que você vai ter mais vontade de Com voltar certeza. aqui. Ele Vai tá precisar deixando passar um ano esquentar por chamando. estratégia dele. Se eu O tomar cara essa cerveja planeja aqui, tudo aí, Eu velho. comecei a soltar porra. Então, pra gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta com base até numa declaração que você deu no evento Simplesmente Bahia. Mandar até um abraço pessoal do Simplesmente Bahia, recebeu a gente muito bem lá no evento. O seguinte, você falou que um dos maiores desafios que você tem à frente do Bahia é controlar a expectativa da torcida. Entendo, concordo. Mas aí a pergunta ele faz o seguinte, onde é que você espera chegar com o Bahia em sua gestão? Deixa eu só complementar que teve a entrevista de João Marcelo e Charles aqui, e João comentou até uma coisa assim, antigamente a gente não tinha isso, já tinha essa diferença salarial muito grande entre os clubes, mas a gente não entrava em campeonato torcendo para não cair, não. A gente Verdade, entrava falou isso para aqui. poder ir lá para cima, para querer brigar. Claro que internamente você tem que ter um discurso com os jogadores, com comissão técnica, e para a imprensa, você tem que dar uma maneirada, mostrar um pouco da dificuldade, mas você acha que a gente, às vezes, esse ano a gente já consegue virar essa página e tentar não entrar no campeonato, pensando, tipo, esse ano a gente vai brigar para não cair? Eu vou te falar Só assim, você bem, complementar eu isso. já acho que esse ano a gente já não brigou para cair. Por mais que a gente tenha passado 9 ou 10 Pronto, rodadas isso. na zona de abaixamento. Mais do que ano passado. Mais do que ano passado, mas Bruno, o que eu digo sempre, eu sempre dizia isso, assim. Isso para mim é tão claro quanto aquela história da semana do Bavi dizer que o Vitória era favorito. Entendi. Certo? Para mim é uma falta de capacidade analítica da imprensa. Porque é o seguinte, nós estivemos na zona de rebaixamento nos momentos em que a tabela era muito difícil pra gente. Muito difícil. Por quê? Porque a tabela é desigual.
Foi bom. Velho, deixa eu te falar, quando a gente viu que a gente ia pegar no final da tabela, também, novamente, com todo respeito ao time, mas falando da situação, a gente ia pegar Paraná em casa, ia pegar Chape em casa, Fluminense em casa, Ceará em casa. A gente não tinha pego esses times em casa. Que, digamos assim, no futebol não existe isso, mas na tese aqui são 3 pontos prováveis. Você tem uma capacidade, muito possibilidade muito de vencer do que e pegar um repito, Palmeiras com em todo casa. respeito, porque eu não suporto quando alguém diz que vai jogar com o Bahia, que é 3 pontos provável. É uma merda isso. Mas nas circunstâncias do campeonato, a gente tinha mais chance. A gente não tinha pego aqueles times, e outros times que estavam no mesmo patamar que a gente já tinham pego. Iam pegar Grêmio, Palmeiras, Flamengo, isso, a tabela é desigual. Então o retrato da tabela tem que ser analisado. Sabe aquele simulador de jogos que tem no site? Né? Tem que simular aquilo ali. Velho. Você tem que simular. Você vai ganhar 3 pontos. Quando eu comecei o Campeonato Brasileiro, eu me lembro eu voltando de viagem, eu e o Diego, a gente sentou lado a lado e eu fui, tá no meu celular aqui, eu fui projetando antes do primeiro jogo, antes do jogo contra o Inter lá. Eu fui projetando pontos prováveis rodada a rodada. E eu cheguei à conclusão ali que no meu planejamento, para o que eu tinha de expectativa do time, a gente ia ficar entre 8º e 9º colocado. Na minha projeção ponto a ponto. Sim. Algumas coisas não deram certo. Né? Principalmente o início do Bahia fora de casa. Pronto, exatamente. Principalmente nossa incapacidade no primeiro momento de ganhar ou de pontuar fora de casa. Foram 5 jogos seguidos sem pontuar. Pronto. Então, se a gente pontua... Sem fazer gol. Isso. 1 ou 2 jogos ali, consegue 4, 5 pontos, a gente provavelmente chega onde estava o meu pensamento. Né? Então, assim, a forma de você calcular a intensidade do time e a expectativa do time no campeonato não é olhando uma rodada tal que ficou X pontos dentro da zona. Eu concordo com você, vou até fazer um parênteses aqui para advogar em causa própria. Eu lembro que, e com medo, era uma crítica que eu fazia. A impressão que eu tinha que o Guto Ferreira tinha sido demitido com fígado. Você já explicou aqui que não foi. Não foi mesmo. E antes, quando o segundo turno começou... Deixa eu te falar, eu sou um cara tão... com a minha capacidade de autocrítica, se fosse demitido com fígado, eu diria... Eu acredito. Eu diria e ia falar, eu errei e acabou. Entendeu? Mas não foi. Mas eu fiquei preocupado porque quando eu vi que o Bahia ia pegar, no início do segundo turno, uma sequência com São Paulo, Palmeiras, Flamengo, não sei se a ordem está certa, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, acho que teve um outro encebado nesse Corinthians era depois. É uma sequência de 5 jogos muito difíceis. Eu chamei de corredor polonês. E eu tinha uma preocupação, eu lembro que assim, eu gravei aqui no Bar Futebol Clube, quando a gente fazia as lives, tudo. Falava, minha preocupação é o Bahia não conseguir encarar esse momento da tabela como um momento natural de se perder ponto, de se chegar no jogo contra o Paraná. Eu estipulei que o Bahia chegaria contra o Paraná na zona de rebaixamento. E que o Bahia deveria entender que isso era normal, que a partir daquele momento a recuperação poderia existir. Isso está gravado. E a minha preocupação era justamente não existir não nem essa consciência, que é muito óbvio que vai existir, mas assim, a sustentação da pressão. Porque o que acontece é justamente isso. A pressão vem da imprensa, sim, com os resultados ruins quando vem acontecendo, mas vem de fora também. E eu tinha a sensação que o Bahia poderia ceder uma pressão externa por conta de resultados ruins que poderiam vir. Certo. Você está certo. Hora nenhuma, vou te falar assim, se me perguntasse a qualquer momento, você acha que o Bahia vai cair? Hora nenhuma do campeonato, eu pensei assim, eu acho que o Bahia vai cair. Eu acho que a maioria da torcida, se sendo bem honesto, também não acha. Eu também acho. É um medo muito mais pelo histórico recente. Mas não a imprensa. Porque sempre dizia assim, o Bahia tá a 3 pontos da zona. Teve um momento que a gente estava mais perto do G7, eu acho, da Libertadores, do que da zona, e a notícia era que a gente estava a tantos pontos da zona. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a superar. É coisa de psicanálise mesmo. Sim. Mas assim, dentro dessa lógica, esse é o exercício que nós temos que fazer. Qual foi o momento em que a gente disse assim, porra, o nosso medo é que a gente teve um momento, eu tive um momento, todo momento eu falava assim, o trabalho interno está sendo bem desenvolvido, então não tem pressão externa que combata. Não tem pressão externa que vai ameaçar. Né? Agora, um momento que eu achei que podia dar errado, de fato, foi quando a gente fez a sequência de perda da Copa do Nordeste, Pau do Vasco, empate com a Chape e abamou no aeroporto. Se a gente perde o Bavi, a gente podia entrar numa crise que aí talvez desse um pouco mais de trabalho para recuperar, talvez a gente não se salvasse 3, 4 rodadas antes, a gente salvasse só na última rodada, isso, aquilo, beleza. Ali em determinado momento eu falei, cacete, é um negócio que aqui tem uma atenção, requer uma atenção especial. Mas por outro lado, o trabalho, como eu falei aqui antes, que a gente fez lá em Chapecó, já começou a me dizer, não, estamos no caminho certo. Né? Porque assim, ali Anderson pegou a rédea do negócio, viu a dimensão que tinha de problema e tomou para ele mesmo. O Diego, muito importante, porque o Diego é um cara de vestiário. O Diego não é um diretor de futebol que fica ligando
para fechar a contratação. O Diego é um cara de vestiário, o Diego tá em todos os jogos. Porque foi treinador, foi jogador. Foi treinador, foi jogador, tem uma capacidade imensa de relação humana, né? Entende o sujeito, entende os seres humanos. Então é um negócio que é realmente... Ali a gente se fechou um pouquinho e falou assim, porra, velho, a gente tem esse time aqui, que todo mundo dizia que é um time do cacete, essas coisas que saem na imprensa de vez em quando, falam assim, o Bahia não conseguiu chegar em tal lugar porque era bicho com o jogador, não conseguiu alinhar e prometeu, os jogadores pediram mais e não conseguiu chegar na Libertadores porque não foi premiação. Chega a ter essa conversa nada, momento, eu vou te falar, nada assim, disso não, né? Tem uma coisa pra esse planejamento já deve ter sido traçado antes. E com todo respeito, a imprensa sabe, e os profissionais, vocês e todos eles sabem que eu fui um quase jornalista, né? Eu quase concluí a faculdade de comunicação. Eu fiz Facom por 3 anos, quase um jornalista. Faltei pouco. Fez bem não concluir. Mas assim, honestamente, já que estamos na hora de verdade. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho. Agora é o que eu digo sempre assim, quando o cara tem 2 horas de rádio por dia, invariavelmente não é culpa do sujeito não, mas ele tem que ter notícias ali que na verdade não são notícias. Tem que inventar alguma coisa. O grau de especulação aumenta, repito, não é má fé, repito com todo respeito assim. Se eu tivesse 2 horas de rádio por dia, eu talvez tivesse também que ficar criando. Se um nome for especulado, vou analisar esse nome, vou debater o nome. Bruno falou outro dia de Paulão, por exemplo. Peraí, vamos lá. Vamos pra dentro, rapaz. Não. A gente acaba com isso, mas a gente vai pra E eu preciso que ele diga onde ele quer chegar com o Bahia rapidinho. Então, por exemplo, Bruno falou lá, Paulão, aí passam, até hoje tem no meu Twitter assim, presidente, é porque Paulão, marcam logo você, Bahia. O tempo todo. Então assim, nós não estamos negociando Paulão e não negociamos Paulão. Deixa eu te falar, eu tô te falando do fundo do meu, vou te falar exatamente. Mas você vai falar que Diego Serra e Anderson não gostam de Paulão? Não sei. Não sabe? Não, hoje eu não sei. Ontem sim. Não, vou te falar. Paulão, no ano passado, quando ele estava de saída para o Vasco e ida para o América Mineiro, Diego fez um contato para entender as circunstâncias. Ano passado, falou com o Paulão. Anderson gosta de Paulão naquele momento. Foi favorável. Hoje não gosta. Não sei, eu não debati com ele. Para esse ano, para planejar ano que vem, Paulão não foi nunca tema. Não foi tema. Paulão foi tema, ainda até tema bem rápido, quando ele estava saindo do Vasco para ir para o América. Sim. Nós analisamos e concluímos que naquele momento a gente não precisava. Ele não foi uma dessas pedidas que Anderson não foi, fez. Não entrou na lista. Eu vou te mostrar. Não vou mostrar. Mostra. Paulão não está na lista. Repito com todo respeito. Se mostrar na lista é barril. Mas eu quero dizer só o seguinte. Então, quando acontece uma coisa desse tipo, e é normal que aconteça, as discussões demoram dias, demoram anos, demoram seja lá o que for. É normal. Eu tenho que encarar isso com absoluta normalidade, né? Então, assim, aí o que você estava perguntando mesmo? Deixa eu voltar para... Se Paulão foi uma dessas não, antes, não foi. Não entrou no... Mas que você falou assim, e quando surge especulação na imprensa... Sim. Velho, especulação. Algumas a gente desmente quando chegam no nível de que prejudicam, na verdade, alguma coisa do clube. Por exemplo, outro dia saiu que a gente tinha dúvida da capacidade física de Nilton. Sim. Velho, todos nós sabemos a capacidade física de Nilton porque ele está lá no Bahia. Né? Agora, você fala assim, se Nilton jogaria 70 jogos que nem Zé Rafael, é claro que não. Zé Rafael tem um tipo físico muito diferente de Nilton. Agora, dizer que a gente tem dúvida da capacidade dele física, de ser jogador do clube, de jogar com intensidade, de ser pleno nos jogos, de fazer 40, 50 jogos por ano, zero dúvida. Então, às vezes, a gente chega ali e desmente uma coisa porque está prejudicando o atleta, está prejudicando o clube, uma coisa. Mas 90% das especulações eu deixo rolar e fico aqui só observando como coisa normal. Rapidamente, bate bola, jogo rápido, você que faz, né, Gabriela, né? Onde o Bahia vai chegar com o Guilherme Bellintani? Vai chegar gradativamente a um momento melhor do que onde está. Mestre eu digo dos assim, magos. Não tem meta assim, nossa meta, eu falei, nossa meta é liderar o segundo bloco do campeonato. Orçamentária. Daqui a 3 anos, você acha que você quer? Você deseja o quê de orçamento do Bahia? Tem porque é fácil, essa é fácil. Sim. Essa está sob meu controle e minha capacidade. A gente quer, desde que eu assumi, crescer 17%, 18% ao ano e chegar em 2020 com um orçamento de 160 milhões, que é o que o Atlético Paranaense tem ou teria, digamos, se ele também crescer muito, né? Então a gente cola no Atlético Paranaense. Essa é a nossa meta. E a nossa meta também é converter isso em resultado de futebol. Agora, meta de ganhar a Libertadores, ganhar a Sul-Americana, ganhar o Campeonato Mundial, esqueça. É o que eu disse, nós esse ano poderíamos ter sido campeões da Sul-Americana ou poderíamos ter sido eliminados nas oitavas de final da Sul-Americana. Com o mesmo time, poderia ter acontecido as duas coisas. E se fosse campeão, um puta planejamento, se fosse nas É oitavas, eu digo, perder a Copa Nordeste é falta de planejamento, não é falta de gol mesmo. Mas um desejo mais possível é voltar à Libertadores? Sim, claro, mas eu digo assim, eu quero crer que a gente vá
poder beliscar uma Libertadores, acho que é possível. É bem possível, acho que isso tem que fazer parte do nosso desejo. Mas não acho que essa é a principal conquista que o Bahia deve ter. Não tem que iniciar o ano. Porque a Libertadores a participação da Libertadores virou um símbolo de uma meta. Para mim, essa não é a principal meta do clube. Eu acho que o clube se embola todo quando resolve participar da Libertadores, porque faz investimento que não pode. Pra que essa neurose com a Libertadores, se a gente não tem condição ainda de disputar o Libertadores... Ultimamente não tá nem com essa moral chegar toda a Libertadores. Eu acho que assim... Disputando a Sul-Americana há vários anos e chegando no patamar, chegando no patamar, para depois impor uma superioridade regional, acho que é uma coisa que é um anseio necessário nosso. Mais ou menos você está dizendo que você prefere disputar uma Sul-Americana para ganhar do que uma Libertadores para participar. Com certeza, não tem a menor dúvida disso. Gente, nessa primeira etapa do que a gente está planejando. Que bom que ele gosta de falar, que bom que ele perguntou, mas a gente vai ter que encerrar o Papo Categoria de hoje. Nunca mais gera cerveja para ele deixar o copo assim cheio. Nunca mais. Não, ele vem, a cerveja vai ficar ainda melhor. Ninguém tá bebendo. Para de beber, todo mundo muito obrigado pela presença. Valeu, obrigado por Foi um prazer conversar aqui. Esperamos que ano que vem você volte, a gente tenha muito assunto para debater de novo. A cerveja gelada foi ótima e o papo foi até bom, né? Foi maravilhoso, massa. Mas a cerveja mesmo é o que tá valendo. Um abraço, obrigado. Valeu, gente. Obrigado aí. Valeu, Guilherme. Gente, grande abraço. Obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau.